Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News. Hoje, 31 de julho, último dia do mês. Vai entrar aí amanhã, o mês de agosto. Estamos aqui para mais um programa através da TVI, né? Claro, no canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. E eu já começo agradecendo a grande audiência, você que é assinante nas duas maiores cidades aqui da região, Itabuna e Ilhéus. Muito obrigado pela audiência. Eu quero agradecer também, né, a você que já baixou nosso aplicativo na loja Android, TVI Play Brasil. Lá você pode ver toda a nossa programação de forma on demand, aonde e quando você quiser. Estamos também na rede mundial de computadores, através do endereço tviplay.com.br. Lá, além da programação da TVI, você tem notícias de minuto a minuto. Você fica atualizado de tudo que está acontecendo na sua cidade, na sua região, no seu estado e no Brasil, assim como notícias internacionais, através da nossa parceria, maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, há mais de 70 anos informando a população baiana. Jornal à Tarde, inteiramente grátis para você no nosso portal, tá bom? Então fica a dica aí. Nós estamos agora também ao vivo pelas redes sociais. Estamos no YouTube, na página TVI Oficial. Você que mora em outra cidade, né, e está sintonizando a gente por esse canal, te agradeço e peço de antemão que você compartilhe aí com mais 5 pessoas, pelo menos da sua família, do seu círculo de amizade, do seu trabalho, tá certo? Vamos compartilhar e ampliar essa audiência. Um abraço para você que assiste a reprise desse programa nos horários alternativos ou assiste pelo YouTube, né, em qualquer horário aí na sua casa, no seu trabalho. Estamos também ao vivo pelo Facebook, na página TVI Play Live. E você também pode seguir a nossa rede social no Instagram, né, através do nosso endereço TVI Play. Lá você acompanha todas as notícias aqui da TVI, dos bastidores, né? Em breve estaremos também nas demais redes aí, principalmente a rede chinesa, o TikTok. Muito em breve vamos transmitir ao vivo também pelo TikTok, tá bom? Bem, agora dito isso, né? Eu queria lembrar que hoje é segunda-feira, segundo dia da semana, né? Estamos começando a semana aqui no programa e trazendo para você as principais notícias aqui da nossa região e da Bahia. E também vai falar de política nacional. Está com a gente aqui os jornalistas Maria Antonieta e Joel Filho, né, que estão aqui para comentar alguns assuntos do nosso programa e também o quadro PQP da Maria Antonieta. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Joel. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos. Bom dia, Joel. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Toné, Bárbara, Linaldo e bom dia, telespectador. Estamos aqui para mais um programa. Já dizia o saudoso Jô Soares, né? Jô Soares. O brasileiro não aguenta ver um profissional de saúde. Se uma pessoa estiver vestida de branco na cidade, ele vai fazer alguma pergunta aí, né, sobre saúde. Ele vai abordar essa pessoa e vai perguntar alguma coisa da sua saúde, né? Porque é assim, o ser humano ele não aguenta ver um profissional da área de saúde. E por isso, TVI News traz sempre aqui uma pessoa para responder perguntas, né, sobre saúde. E hoje vamos pelo campo do naturalismo. Nós vamos conversar com um profissional, né, dessa área e também especialista na íris, né? Ele faz o diagnóstico da sua saúde através da íris. É o profissional Linaldo Farias que está aqui com a gente e vai participar do programa. Bárbara, bom dia. Bom dia, Linaldo. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Bom dia, Barbosa. Ok. Daqui a pouquinho o Linaldo vai responder algumas perguntas aqui e você pode mandar já pelo chat. Se você está acompanhando a gente aí pelo YouTube, você pode mandar sua pergunta pelo chat do YouTube e a gente vai passar a pergunta aqui ao Linaldo Farias. Você também pode enviar perguntas, né, e sugestões através do nosso WhatsApp. Anote aí o número que vai aparecer na sua tela e você pode fazer parte, né, desse programa e da toda a programação da TVI, enviando perguntas através de texto ou de vídeo, tá certo? Não faça ligações, né, porque é no computador, e também não mande mensagem de áudio. Aqui é a televisão, então você pode mandar mensagem de vídeo para a gente colocar no ar, sempre na horizontal, ou mensagem de texto que a gente vai responder para você ou acatar aí a sua sugestão, tá bom? Então vamos começar o programa, lembrando que hoje ainda vamos falar de outros temas importantes, inclusive ligados à saúde, não é isso, Bárbara? É verdade. Nós vamos ter aqui também hoje a fisioterapeuta, né, Patiara, e ela vai comentar sobre
o procedimento pós-operatório, os cuidados que você tem depois que faz uma cirurgia, né, em geral. Muita coisa boa para aprender hoje, Barbosa. Ok, vamos comentar também sobre o aniversário de Itabuna. O governador do estado, Jerônimo Rodrigues, esteve aqui. Algumas obras, né, foram visitadas aí pelo prefeito juntamente com o governador. Eles estiveram também no hospital São Lucas, né, que passou aí por uma grande reforma e será entregue aí à população. E a gente vai comentar tudo isso e muito mais, né? Tivemos ali a inauguração da loja do Bolsa Família, da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Júnior Brandão, que esteve aqui recentemente. E tivemos outros lugares, né, onde o prefeito e o governador passaram, até para anunciar também as futuras obras que estão para serem startadas aí. Só anúncio, né? É só anúncio, mas é assim mesmo, né, Toné? Infelizmente não dá para começar no dia que a gente quer, né? Desculpe, Itabuna merecia muito mais. São 113 anos, merecia pelo menos ter uma obra de grande porte do município. No hospital é a Santa Casa e a CESAP. O hospital, a prefeitura entrou apenas com alguns equipamentos, né? 700 mil reais. E segundo eu soube, o deputado Paulo Magalhães tem uma emenda para colocar aí que é de 20 milhões. É o que vai dar o up no hospital aí. Agora esperamos que a Santa Casa atenda bem ao povo naquele hospital. Não adianta fazer uma coisa bonitinha, né, e o atendimento ser ruim. Porque da última vez que a Santa Casa controlou aquele hospital, nem enfermeiro tinha para atender as pessoas. Então vamos cobrar isso, porque vai ser pelo SUS, vai receber verba pública, né, e a gente vai ficar de olho. Bom, mas vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso, né, com Maria Antonieta, Joel Filho. A gente vai bater um papo aqui, comentar sobre esses temas e muito mais. Vamos falar também sobre Ilhéus, né? Fizemos uma entrevista aqui semana passada com o Tiago Martins e repercutiu muito na cidade de Ilhéus. A gente vai comentar isso também aqui no programa. Bom, Linaldo Farias, bom dia mais uma vez. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. E eu queria começar com você explicando aí para o nosso telespectador, o internauta também, como é essa profissão, né, que você abraçou, você que já está há muito tempo. Queria até que você falasse há quantos anos já você trabalha nessa área. Vamos lá, Barbosa. A gente exerce a profissão há 40 anos em Itabuna, região e parte do Brasil, onde até 2019 eu fazia 6 estados do Brasil, além das 20 cidades da Bahia. Eu sou iridólogo, naturopata, onde a iridologia é milenar, é bíblico, onde a Bíblia diz que os olhos é o espelho da alma. Então, para a gente que trabalha nessa área, a gente sabe da eficiência e da importância dos nossos olhos. E é através dos olhos que nós temos a capacidade de avaliar a saúde do ser humano. Isso nós fazemos hoje de maneira computadorizada ou digitalizada, que alguns anos atrás era apenas com a pequena lupa, e hoje nós já fazemos esse exame digitalizado aqui em Itabuna, onde as pessoas que nos procuram saem extremamente felizes, porque a gente consegue identificar na hora tudo que a pessoa tem. Ao invés dela levar meses e meses recorrendo a exames, em questão de 20 a 30 minutos, ela já sai informada de todos os problemas que ela tenha no seu corpo, na sua mente, eu costumo dizer até na sua alma. Então, para mim é um privilégio poder estar exercendo essa profissão há 40 anos. Ô Linaldo, nos últimos anos a gente tem visto uma enxurrada de propaganda de remédios naturais, né? E isso leva também, às vezes, à descrença de algumas pessoas nesse modelo de negócio, né? É aquele remédio vendido pelo 0800, aí tem uns que anunciam em rádio que é um remédio só que cura qualquer doença, né? Como se fosse um grande milagre, porque um remédio só você cura artrite, artrose, hepatite, doença no fígado, né? Dor de barriga, cólica, não sei o que, dor de cabeça. Rapaz, é um negócio sério. Aí as pessoas acabam descredibilizando esse negócio, né? Como é que é isso hoje? A Anvisa regulamenta isso? Como é que está esse negócio? Com certeza. Para poder, no meu caso, porque eu atuo como naturopata e tenho também loja de produtos naturais, se a gente não se enquadrar dentro das leis da Anvisa, eles vão lá e fecham a loja e fecham o consultório. Mas esse remédio serve para tanta coisa assim mesmo, Helena? Essa tem sido a minha luta de anos
como você sabe, aqui eu já participei de alguns programas, inclusive na rádio, quando você tinha também a rádio aqui, aonde eu venho lutando há anos sobre isso. Não existe remédio milagroso, não existe remédio que tenha a capacidade de curar, por exemplo, uma diabetes e curar um câncer. Pois é. Curar uma diabetes e curar uma artrite, uma artrose. Então, e na natureza nós temos uma gama muito grande de remédios e nós temos a capacidade de tratar qualquer enfermidade. Não um remédio ser a solução para todos os problemas. É como você bem citou, essa é uma área bastante prostituída. Essa é uma palavra talvez até que forte, soa mal, né? Mas é a realidade. Então, durante esses anos eu venho lutando contra isso. Eu trabalho com um número reduzido de remédios justamente por isso. Agora, esse número reduzido, a gente não trata uma enfermidade com um remédio só. Às vezes tem um problema de gastrite, que só uma espinheira santa, que foi o primeiro chá do Brasil a ser reconhecido como efeito terapêutico pela Anvisa, não é só tratar a gastrite com a espinheira santa. Você precisa de uma orientação alimentar, do que você vai beber. E a espinheira santa é um coadjuvante para o tratamento. Ela não é milagrosa. Ela é curativa, mas não é milagrosa. Ok. Pergunta, Toné. Assim, esse remédio natural, a sua eficiência, não sei se é cientificamente comprovado. Agora, por que demora muito o tratamento de produzir resultados? Essa é uma pergunta que eu tenho respondido em todos os programas que eu participo, tá? Eu digo para você o seguinte, o tratamento mais rápido que existe é o natural. A questão, e aí as pessoas estão certas e ao mesmo tempo errado, porque ela quer curar um problema, ou seus problemas de saúde, com um remédio, como o Barbosa bem citou, tá? Por que o meu sucesso? Por que eu estou há 40 anos com o sucesso extraordinário que eu tenho no Brasil todo? Porque a gente não cuida da doença da pessoa com remédio, a gente faz tratamento. A gente orienta a questão alimentar, do que a pessoa pode beber, até o sono, exercício, caminhadas. Então a gente faz um conjunto de orientação e aí o resultado no natural é mais rápido que a alopatia. Exemplo, nós tratamos com eficiência extraordinária de uma enxaqueca. A alopatia não trata e cura a enxaqueca. No natural a gente trata e cura. Agora não existe um remédio para enxaqueca. Existe um tratamento, toda uma orientação, aí nós temos os resultados extraordinários. Ô, Linaldo, se misturar os dois, a alopatia com a homeopatia, aí dá o quê? Misturar, você faz o tratamento com a alopatia, depois faz outro, e aí dá certo? Dá certo. Essa também é outra excelente pergunta, que é o questionamento do povo. Tem pessoas que não vai no meu consultório, toma 5, 6, 8, 10 remédios diferentes, tem problema cardíaco, problema de pressão, e com medo não vai ao consultório achando que a gente vai chegar lá e vai excluir a medicação que ela já usa. E a gente não faz isso. Quem tem o estudo que eu tenho, a gente não comete esse tipo de bobagem, de besteira. Então a gente associa o tratamento alopata com o natural para dar justamente uma qualidade de vida melhor para aquelas pessoas que nos procuram. Ok. Ô Linaldo, hoje qual o remédio natural que tem uma eficácia? Que a gente vê assim na internet, né? Por exemplo, vamos citar aqui a questão do diabetes 2, né? Que é mais comum hoje, até em criança está aparecendo, né? Talvez devido à alimentação, não sei, mas está muito grande o índice. Aí você entra na internet, você vê lá no YouTube várias dicas, né? Soluções, tem alguém que tem as fórmulas mágicas até para curar. Mas qual o remédio natural que realmente é eficiente para baixar o índice glicêmico na pessoa? Às vezes tem pessoa que está com índice alto, né? Precisa baixar rapidamente e não quer ou não pode tomar um remédio químico, né? Como é que ela faz? A natureza tem a grande vantagem de ter recursos para tudo. Eu diria para você que aqui ao lado da sua TV, da TVI que nós estamos aqui, nós temos uma planta que é considerada a melhor planta do mundo para baixar uma glicose, que é o jambolão. Para quem não conhece, o jambolão é uma árvore grande que dá uma frutinha preta. Daqui para Ilhéus é a árvore que talvez mais tenha na beira da pista, que ela tem uma capacidade incrível. Por exemplo, uma pessoa com uma glicose de 600, que é uma glicose já colocando em risco de vida, a pessoa perder a visão. E entrar em coma. Entrar em coma, influencia na questão sexual.
Só para que você, o telespectador, tenha uma noção, ela tem uma capacidade de baixar uma glicose de 600 em 30 dias para níveis normais. Então, na natureza, nós temos essa vantagem. Como é o nome da jambolão. Folha? Jambolão, é uma árvore, É uma árvore grande que Mas produz... o jambolão não é aquele vermelho, não? Aquela frutinha? Não, ali é jambro. Ali é jambo, né? Isso, jambo. O jambolão Ele falou jambolão é uma que- fruta também. Também, que também é bom para a glicose. É uma frutinha preta, você falou, né? Isso, uma frutinha preta parecendo uma jabuticaba. Ah, mas é o mesmo tamanho, não? Não, menor. É Menorzinho. nativa aqui da Mata Atlântica aqui? Sim. Ele falou que Encontra aqui muito? perto Aqui ao redor, aqui onde tem qualquer árvore aqui, geralmente é um pé de jambolão. Ela, quando ela frutifica, agora justamente começa agora, no período do verão, setembro, outubro, novembro, ela cai tanta fruta no chão que o chão já fica roxo. Ah, E quase todos os remédios do mundo, inclusive os alopatas, é a Tem. base de jambolão. Ah. E as pessoas às vezes não sabem que está tomando o remédio Química, né? alopata, químico, e a planta é o jambolão. É o que existe de melhor. Então pode ser a glicose que for, a gente vai reduzir. Agora você questionou a questão da cura. E realmente tem pessoas prometendo a cura da diabetes. Remédio nenhum cura a diabetes. Você pode se curar, além da medicação, tendo a questão dos hábitos alimentares. a educação Porque alimentar. qual é o maior problema do diabético? É o que ela come e o que ela bebe. Tá? Então, se ela toma o chá do jambolão, ela reduz a sua glicose e ela não tem a dieta alimentar, não vai adiantar nada. Ela vai continuar diabética. A diabetes tipo 1 não tem cura, mas tem já profissionais oferecendo, como você disse, através da televisão, das redes sociais, a cura para a diabetes tipo 1, que é a chamada diabetes hereditária, que a pessoa já nasceu com ela. Não existe ainda essa cura. Vai existir, para nossa felicidade, existem estudos que vai daqui a alguns anos ter a cura. Eu não sei se eu vou alcançar, se você vai alcançar, mas os nossos filhos vai, que é as células tronco. Aí é uma coisa que está vindo para realmente tratar e curar o diabetes, até o tipo 1. Mas no momento ainda não existe cura para o diabetes. Agora, o remédio químico, né, o alopata, ele traz muitos efeitos colaterais. Já o natural não tem nenhum, né? Nenhum, principalmente o alopato para o fígado. Você vê, hoje o fígado está matando tanto quanto o coração, tanto quanto o AVC. Por quê? As pessoas que tomam remédio contínuo, ela está danificando o seu fígado, que para mim é o órgão mais importante do nosso corpo. As pessoas dizem que o órgão mais importante do corpo é o quê? Coração. O coração. Para mim não é o coração. Para mim o órgão mais importante é o fígado. E ele é chamado de lixão. Porque ele limpa tudo. Ele limpa tudo, ele pega tudo que presta e que não presta e faz o trabalho. Então, e ele é o maior órgão individual do nosso corpo. Então, para mim, o órgão mais importante é o fígado. Então, esses remédios de uso contínuo, e aí eu não cito só a questão da glicose, mas qualquer remédio contínuo vai trazer outras consequências para a saúde do indivíduo, talvez até pior do que aquela enfermidade que ela tenha. Bárbara. Linaldo, com relação a inflamações no corpo, você explicou, né, que o seu método natural é através da íris, através dos olhos. Você faz aquele mapeamento e já sabe tudo que a pessoa tem. Quando a pessoa tem uma inflamação no corpo, geralmente, qual é o método? Porque as pessoas falam muito que chá é uma água que está bebendo. Com relação à inflamação, assim, qual a orientação para quem está assistindo? É um chá que ela está bebendo, mas com resultado extraordinário. Nós temos na natureza, por exemplo, o chá de alecrim. Você tomar um chá de alecrim, você pode ter a inflamação que você tiver no corpo, ela vai tirar. Nós temos a unha de gato. A unha de gato é outro remédio extraordinário, uma planta que nós encontramos aqui na nossa região. E quero dizer para o telespectador que, para nossa felicidade, Barbosa, a nossa região é considerada a maior biodiversidade do mundo em plantas medicinais. Que bom. Chegando, Bárbara, a ganhar para a Amazônia. A região que abrange Itacareaúna é considerada a maior biodiversidade do mundo em plantas medicinais. E essas plantas que eu cito aqui, nós encontramos aqui na nossa região. Muito bacana. Ô, Linaldo, você tem uma loja, mas você também manipula, você chega a fazer as cápsulas? Não. Não. Eu nunca produzi nada. Era meu sonho quando, alguns anos atrás, eu cheguei a vender uma casa, que eu morava aqui no Jardim das Acácias, para construir um laboratório de manipulação de remédios naturais, para evitar aquilo que você me questionou na primeira pergunta, a questão dos falsificadores, a questão das pessoas que oferecem milagre. Então, meu sonho era esse.
Mas, Barbosa, no Brasil, infelizmente, a gente encontra tantas barreiras para montar um laboratório natural que eu acabei desistindo no meio do caminho. Certo. Então, hoje, eu tenho uma loja, mas não produz nada, tudo é adquirido de laboratórios. E hoje, como eu não consegui montar meu laboratório, eu trabalho com minha marca, onde o laboratório produz só para mim, por conta dos falsificadores, que é como eu citei. Essa é uma área extremamente prostituída. Certo. Ô, Linaldo, você falou aí da questão do tempo, né? Que a Antonieta perguntou. Os remédios que você prescreve lá, os naturais, você determina assim, ó, você vai tomar X dose desse remédio e aí você vai ficar melhor, vai ficar bom. Tem isso ou você não tem essa precisão? Sim. Quando é um caso simples, a gente faz até uma previsão de quanto tempo a pessoa vai se libertar do problema. Uhum. Só que nós sabemos que tem pessoas que têm doenças que não têm cura, é incurável, mas a gente dá qualidade de vida. Então a gente dá toda uma orientação, tá? E a grande vantagem do natural é que a pessoa não precisa tomar remédio para o resto da vida. Qualquer anomalia que a pessoa tenha, a gente trata por determinado tempo para dar qualidade de vida. Mas se, por exemplo, enxaqueca, que na medicina tradicional, chamada alopatia, não existe cura. No natural a gente trata e cura. Por que cura? Porque além da orientação medicamentosa através dos naturais, a gente orienta a alimentação e o que come e o que não pode comer. Porque o maior problema hoje da enxaqueca, quando ela não é um foco no cérebro, é a questão de hábito alimentar. Então, a partir do momento que a gente cuida da alimentação e orienta alguma medicação natural, a pessoa se liberta. Por isso, eu volto a dizer, o meu grande sucesso nesses 40 anos de atuação em Itabuna e região. Agora você falou aí na dor de cabeça, né? A dor de cabeça, na maioria dos casos, é uma dor que está sendo um alarme de outro problema, né? Exato, é um indicador. É um indicador, né? Às vezes a pessoa está com problema intestinal, ou estomacal, emocional, no fígado, na visão, né? Exatamente. Pressão arterial. Agora você identifica isso também pela íris, se a pessoa não foi no médico, ela está sentindo muita dor de cabeça constante, aí ela vai lá. Você tem condição de detectar isso através da íris? Não tenha dúvida. Como eu citei, a Bíblia diz que os olhos é o espelho da alma. Uhum. A grande vantagem que eu levo para os colegas de outras profissões na área da medicina, porque tem pessoas, Barbosa, que acham que medicina é só médico. E não é. Não é. Existe mais de 160 terapias que é considerada na área medicinal. Então, a grande vantagem do exame da íris é justamente que a gente consegue identificar a normalidade assim, em questão de até de segundos. Rapaz. Exemplo, se a pessoa me chega lá no meu consultório com um tempo de vida que os médicos às vezes prescrevem 2 meses, 6 meses, 1 ano, a gente consegue identificar em 10 segundos. Porque a avaliação mais rápida que a gente consegue identificar na íris é o sinal da íris da morte. E até tem pessoas que têm medo de ir no consultório com medo. Será que ele vai dizer que vai morrer? Você quer saber se vai viver quanto tempo, Toné? Ele vai lhe dizer. Não, a gente não tem essa capacidade. Ele não vai, essa não. Vai, né? Não tem, mas se tiver o sinal da íris da morte, a gente consegue identificar em 10 segundos. E aí, como é que você lida com um paciente desse? Aí a gente chama a família e orienta a família. Olha, infelizmente, já tive vários casos de chamar a família, olha, infelizmente. Eu tenho um caso, Barbosa, de pessoas que chegam no meu consultório infartando e não sabem. E eu digo, fala o seguinte, pega o carro que imediatamente vai no médico. Às vezes até eu aconselho alguns profissionais que eu conheço na área, que são meus amigos. Olha, pega imediatamente, vai para o hospital. E tem pessoas que, com a graça de Deus, eu já consegui salvar a vida. O médico chega lá e diz assim, se você leva mais 2 minutos, você ia morrer. Interessante. Então a íris tem essa vantagem. Agora, como é que é feito esse exame? No meu caso, eu faço digitalizado, é um aparelho acoplado ao celular, que faz a mesma coisa ao celular, que faz uma filmagem, ela amplia os sinais da íris e a gente consegue identificar qualquer problema que a pessoa tem através desse exame. Agora é interessante, né, rapaz? Você vê que a íris fala, né? Barbosa, testemunha que ele já esteve comigo, Joel está aqui, já esteve comigo. Então a gente consegue identificar qualquer... Já foi paciente, hein? Já. Já tá quietinho. É importante esse... Ô, Linaldo, você obviamente é um concorrente da classe médica, não é? Qual é a sua relação
com os médicos, principalmente os oftalmologistas, que nós temos inúmeros em Itabuna, grandes profissionais, já que você faz o diagnóstico pelos olhos, né, pela íris. A sua relação com a classe médica é boa? Eles não lhe acusam, por exemplo, de charlatanismo? Essa é uma pergunta extremamente importante, principalmente quem está nos assistindo. Alguns anos atrás eu cheguei a ser perseguido de tal maneira, Barbosa, que fecharam o meu consultório. É mesmo? Passei 3 meses com o consultório fechado por essa questão. Hoje, graças a Deus, com o reconhecimento da medicina que eu pratico, hoje os médicos, além de mandar pacientes para mim, são meus amigos, e também assim como eu mando, como eu citei aqui, no caso de pessoas chegar e que eu ver que os meus recursos eu não tenho capacidade de tratar, eu envio para esses profissionais. Então hoje essa perseguição em Itabuna acabou, tanto é que você conhece, Barbosa conhece o meu consultório. Eu estou localizado aonde? Na parte mais central da cidade de Itabuna, na Rua onde Barbosa, no prédio, onde tem a minha loja, que era também um consultório. O prédio todo é constituído de médicos, inclusive de oftalmologistas, e hoje a gente não sofre essa perseguição. Pelo contrário, temos uma amizade, um carinho muito grande um pelo outro. É que antigamente, há uns anos atrás, né, não tinha regulamentação, Exatamente. né? Então os médicos tinham aquele receio, aquela coisa, mas depois da regulamentação isso acabou. E essa questão da íris que ele está falando, isso hoje é a melhor medicina que existe, né? Porque, como ele falou, o diagnóstico é rápido. Identifica logo a doença pela íris, já onde está localizado, se é no abdômen, se é no pulmão, qualquer coisa assim, no fígado. Como é? Eu costumo dizer que na íris a gente não vê doença, a gente vê a normalidade, onde está a doença, a causa da doença da pessoa. Isso a gente faz em questão de 10 segundos a 30 minutos. Tem casos que é extremamente difícil para a identificação. Eu vou citar aqui um exemplo, e só um bom iridólogo que é capaz de identificar, que é a leucemia. A leucemia, se você não for um bom profissional, você não consegue identificar, porque a leucemia, ela confunde muito o profissional, que parece com anemia. E anemia é uma coisa e a leucemia é outra. Só para explicar, Linaldo, para quem está em casa e às vezes não está familiarizado com o termo, né? A leucemia é o sangue com câncer, né? Exatamente. E ela é bem parecida com a hemoglobina baixa. Então, que é o caso da anemia, né? No caso da anemia. Então, se a pessoa não for um bom profissional, ela não consegue identificar. Então, a vantagem de você ir um bom profissional é justamente isso. Você consegue o resultado de imediato e tratar de maneira imediata. Exemplo, hoje todo câncer tem cura. Por que o câncer em algumas pessoas não tem cura? Porque quando a pessoa descobre, o câncer praticamente já matou a pessoa. Já está com metástase. E quando está com metástase, não existe mais cura para o câncer. Já está em estado avançado. Em estado avançado. Mas qualquer câncer, tanto para o natural, como para a alopatia, e é um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, procure seu médico, faça exames periódicos. Tem pessoas, Barbosa, que levam 50 anos para fazer um exame de sangue. Isso é considerado uma das coisas mais absurdas. No Brasil, as pessoas vão ao médico para não morrer. Nos países ricos e desenvolvidos, as pessoas vão ao médico para não adoecer. É uma prevenção. Uma prevenção. E aí, toda doença tem cura. Porque você preveniu ou você tratou ela no início, aí tem cura. Mas no Brasil não, as pessoas só vão no médico, até para questão, às vezes, financeira, quando já não tem mais jeito. Mas aí sai mais caro, né? Sai muito mais caro. A preventiva é melhor. E agora com esse modelo que está se fazendo na homeopatia, né? Homeopatia ou naturopatia. Ou naturopatia, né? Porque uma também é diferente da outra. A homeopatia é outra área. É outra área, né? Inclusive, a homeopatia hoje só para quem é médico alopar. Você tem o título de doutor. Certo. Eu não posso praticar homeopatia. Porque tem pessoas que se confundem muito, que eu sou homeopata. Eu não sou homeopata. Eu sou naturopata. Naturopata. Então, hoje, através do exame da íris, é muito rápido o diagnóstico, né? Com certeza. É isso aí. Tem alguma doença que você não consegue? A doença, como você disse aí, não é bem a doença, né? Você vê o órgão. Tem alguma coisa no corpo do ser humano que você não consegue identificar? Essa é outra pergunta extremamente importante. Existe no mundo, aí não é privilégio de Itabuna, uma média de 0,5
de pessoas que ela não traz no seu DNA, na sua íris, nenhuma enfermidade. E aí meio por cento, né? E 0,5%, exatamente. É muito pouco, então, né? é muito pouco a nível mundial, mas existe. Veja que coisa. Existe pessoas, e eu já tive um caso, que ela já tinha recorrido a tudo e a todos, e já veio com esse diagnóstico, não foi eu que diagnostiquei, ela veio com esse diagnóstico de que em exame nenhum, não é questão da íris não, exame nenhum identificava o problema dela de saúde. E ela recorreu a mim na busca de eu conseguir identificar. Eu também não consegui identificar. Agora, saindo desses casos, qualquer pessoa que nos procure que não tenha esse diagnóstico ou essa avaliação, nós temos a capacidade de identificar. Eu posso até não identificar, mas a íris pode. Certo. Linaldo, e você falou que os olhos são a janela da alma, né? Espelho da alma. O espelho da alma. E o psicológico, doenças assim como depressão e ansiedade, tem métodos naturais para isso ou não? Hoje eu diria para você, Bárbara, que é a doença que mais eu trato é em Itabuna. Depois do Covid, Barbosa, o índice de pessoas com depressão e com ansiedade, falta de sono, foi absurda. Por exemplo, eu cheguei aqui 9h30. E antes de chegar aqui, e olha que eu não trabalho em Itabuna no dia de hoje, eu atendi 2 pessoas com problema seríssimo de sono. Agora, veja bem, uma nova, com 30 e poucos anos, e um outro com 65 anos. A de 65 anos, você até entende. Pela idade, a gente sabe que o corpo vai se modificando e pode acontecer uma insônia. Mas esse mais jovem, ele só estou com 4 noites que eu não sei o que é dormir. Então eu disse para ele na avaliação que ele estava prestes a entrar em problema de depressão. Por quê? Ele vem com sérios problemas com o patrão, emocional, uma separação. E tudo isso, Bárbara, leva a pessoa a ter problemas sérios emocionais. E na natureza nós temos remédio extraordinário. Eu vou citar uma planta que aqui Barbosa também tem do lado aqui do estúdio. A alfazema. Eu costumo dizer para as pessoas, Barbosa, que quem tem um pé de alfazema em casa tem um médico na família. Ela é capaz de tratar desde uma dor de cabeça simples até uma enxaqueca crônica. Ela é capaz de tratar de pessoas com depressão severa e com a esperança e a chance de cura através da alfazema. E essa é uma planta que nós temos aqui em Itabuna. Tem pessoas que plantam... Nem sabe, né, que tem. Nem sabe, exatamente. Tem pessoas que plantam na frente da casa e, segundo elas, na questão da crendice, diz que é para espantar olho grande. Então, se você tem olho grande... nem então sabia disso. Perfumado, né? Cheiroso. Cheiroso, extremamente... Será que aqui perto tem mesmo? Eu nunca vi, não. Também não conheço, né? Tem, com certeza. Eu mesmo não conheço, eu nunca vi como é a planta da alfazema. É umas folhinhas pequenas, tem 2 tipos. Tem cheiro? O cheiro da alfazema. Você pega ela assim, machuca. Se você passar de trás da orelha e mandar a sua esposa cheirar, é o mesmo. Ela vai perguntar onde foi que você achou aquela alfazema. Interessante, eu não sabia. Mais pergunta, João? Não. Quer pergunta, Bárbara? Eu queria perguntar sobre um outro problema que está muito em moda agora, né? Que é no fígado, que é a esteatose. Esteatose, né? Que é a gordura no fígado, né? O que é que causa isso, Linaldo, a gordura no fígado? Não é só alimentação, não, né? Aí é que tá. A importância de você estar num programa como esse. A informação que nós vamos dar aqui agora. Hoje, eu diria para você que quase 95%, veja o número, quase 95% da população mundial, principalmente a baiana, tem esteatose. E como você falou, o que é esteatose? Esteatose é gordura no fígado que é causado pela boca. Ou seja, má alimentação. E são alimentos tão simples que levam a gordura no fígado, que a pessoa diz, mas eu não como, eu sou vegetariano, eu sou, às vezes até vegano, e por que eu tenho gordura no fígado? Eu volto a dizer, a boca. Porque nós somos aquilo que comemos, aquilo que bebemos. Mas nesse caso, a pessoa que não come carne, digamos, né? Vegano, o que é que leva a criar gordura? Qual é o alimento, você sabe? Alimentos bem simples. Pão, queijo. As gorduras trans, né, chamadas. Isso, leite. É o que mais... Hoje o maior inimigo quem tem esteatose, principalmente esteatose grau 3, é queijo e leite. É o que mais causa danos para o fígado. E como eu citei, o fígado é o órgão mais importante do nosso corpo. A partir do momento que você tem uma esteatose grau 3, nem remédio, Barbosa, faz efeito no seu organismo.
Aí tem pessoas assim, eu tomo remédio para dor de cabeça há anos e não consigo me livrar da minha dor de cabeça. Vai fazer uma pesquisa, ela está com esteatose. A gordura impede, né, que o fígado trabalhe, né? Então, para você ter uma boa absorção do que você come, do que você bebe, precisa de quê? Um fígado que faça o trabalho. Se ele não está fazendo o trabalho, o que vai acontecer? O remédio também não atua no seu organismo. Doutor Linaldo, é verdade. Eu conheço uma pessoa, Barbosa, que ela sofre muito com enxaqueca e tem gordura no fígado. É verdade, faz sentido. Faz sentido, claro. Linaldo, com relação, você falou que através da íris vê todos os problemas do corpo. E o cabelo, queda de cabelo, tem método natural para quem está com o cabelo caindo? Não tenha dúvida. E um dos maiores motivos da queda de cabelo é emocional. A Covid teve a ver com isso também? Também. A Covid. Por que a Covid? Porque a Covid ela baixa a imunidade. Então, a partir do momento que você baixa a imunidade, as doenças, principalmente as doenças oportunistas, ela derruba a pessoa. Por exemplo, hoje nós estamos com um índice absurdo de virose gripal. Por que essas gripes acontecem? Por dessas mudanças, mutação. E a pessoa com imunidade baixa, Barbosa, ela abaixa o vento soprar, ela já pode dar ali que numa determinada enfermidade. Então, durante a pandemia, eu lancei, e foi o maior sucesso, que continua sendo um kit antes-Covid e pós-Covid. O antes para evitar que a pessoa adoeça e o pós para tirar os sintomas. No caso da esteatose, por exemplo, se você não tratar e tirar essa gordura do fígado, todas as doenças a pessoa fica propícia a adquirir. E a alopatia, ainda hoje, apesar do avanço da medicina, não existe remédio com essa capacidade de tirar uma esteatose. A natureza nós temos. Para nossa felicidade, Deus deu essa capacidade às plantas de tirar uma esteatose. Aí, novamente, respondendo a Toné, onde ela citou por que os remédios naturais é lento. Aí, veja bem, uma esteatose, só quem pode tirar é a medicina natural. É lento? Por que é lento? Porque a pessoa adquiriu durante anos, ela conseguiu uma esteatose. Não vai ser em 30, 40 dias que ela vai se livrar. E o natural tem essa capacidade. Agora você falou sobre o queijo e o leite. O leite. E o álcool, cachaça? Essa é uma pergunta extremamente importante. Eu quero o leite e o queijo, eu falei, eu tô livre disso, né? Por incrível que pareça. Agora, a cachaça, né? Por incrível que pareça. O leite e o queijo é pior do que a bebida? 10 vezes pior. É mesmo? Obrigado. A cachaça não dá esteatose. Não dá? Não. A cachaça causa outro problema. Outros problemas. Pode causar até uma cirrose. Mas ela não, pelo contrário, ela pode até ajudar no esteatose. Não fale isso desde que você faça... Aí você tá incentivando. Eu tenho que me aprofundar então, viu, Linaldo? De coisa... você tem que... também você não... Não é porque você tem uma esteatose que você vai... Não pode exceder. Chutar, entendeu? Mas se você usar de maneira moderada, a bebida alcoólica não traz problema de esteatose. A esteatose é a alimentação. Colesterol alto, o triglicérides. Por que as pessoas hoje morrem tanto de infarto e de AVC? Justamente pela questão da esteatose. Porque entope as artérias entupidas vai causar o quê? Um dano para o coração e para o cérebro. Rapaz, muito bom, né? É bom a gente ficar sabendo de tudo aí. O Linaldo é especialista, como ele disse, aí há mais de 40 anos nessa área, né? Ô Linaldo, você falou aí há pouco da questão da queda do cabelo, né? De ansiedade, depressão. Tudo isso você consegue ver através da íris também, né? Com certeza. Porque às vezes a pessoa não sabe o que tem, né, rapaz? Ela fica melancólica, não quer sair de casa, não quer ver ninguém. Então a pessoa dessa tem que fazer um exame desse, né? O pior é que tem pessoa, Barbosa, como você acabou de citar, que ela é extremamente nervosa, extremamente ansiosa, e ela diz que não é. Tem pessoas que podem ir a óbito por esse quadro e ela não reconhece que ela é. E a vantagem da íris... E aí eu tenho muito questionamento de pessoas que me procuram e questionam, mas eu não sou nervosa. Aí quando na proporção que você vai avaliando, aí você vai descobrindo depois, tem pessoas que começam até a chorar no consultório, porque a gente conseguiu realmente mostrar para ela que ela é nervosa e ansiosa. A pessoa não consegue se ver como ela é, né, rapaz? Exatamente. Ontem, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista de Vanderlei Luxemburgo, né?
Ele é técnico do Corinthians. Aí uma repórter chegou para ele e falou assim: ô Vanderlei, por que você tá tão áspero respondendo? Aí ele nem deixou ela perguntar. E atacou mesmo a repórter. Não, eu não tô nervoso, eu não tô áspero. Não sei o que. Eu falei, poxa, ele não tá vendo que ele tá sendo o que ela falou agora, né? Passou essa semana, eu não vi essa entrevista dele, mas vi, por exemplo, ele na concentração falando com o jogador dele. Eu vi também. Mandando tomar aquele lugar. Como é que um cara daquele não é nervoso e ansioso? Como é que não fica? Mas também a pressão lá é grande, né? Ô, Linaldo, bom, a gente falou aí, né, sobre a questão do fígado, né? Agora outro problema, né, sério, que também está acometendo muita gente, são os rins, né? Muita gente com dificuldade aí, às vezes, tem que fazer hemodiálise, uma série de coisas, né? O que fazer? Eu vi na internet aí, essas receitas, né? Amendoim é bom, o que é bom mesmo para o rim, para você prevenir um problema renal? Além de tomar água, né? É bom que se diga. Claro. Aí é outra coisa extremamente importante. É uma cadeia sucessória. Quem tem esteatose tem problema renal, tem problema na vesícula, tem problema no baço. Nós temos 4 órgãos filtrantes. E quando você adoece, o principal dele, que é o fígado, você sobrecarrega os outros. E eles vão adoecer. Por isso, hoje, esse número também é alarmante de pessoas fazendo hemodiálise. E como você citou, e aí você está ajudando ao telespectador, hoje o número alarmante de pessoas fazendo hemodiálise, veja que absurdo, Toné. Tem pessoas que não tomam água. Tem pessoas que não gostam de água. Tem pessoas que detestam a água. Eu bebo muito água com gás. Não sei se é bom. Mas eu gosto muito de água com gás. A água com gás, ela não é ruim, mas também ela pode, em algumas pessoas, trazer sérios problemas de saúde. Inclusive causando gases, né? Exatamente. A flatulência no organismo, tá? Então, mas... E outra coisa, me perdoe te interromper, né? Tem casos até de gases que a pessoa acha que está infartando, né? Porque o gás vem pro peito, né? O estômago é aqui, né? Então cria gases ali. Eu falo para as pessoas que assim, é melhor do que aquele refrigerante famoso porque não tem açúcar. Não, nesse ponto E outra coisa... Leva vantagem, né? E tem um outro refrigerante agora que não tem açúcar, que a OMS já alertou que o adoçante usado ali pode causar câncer, né? O adoçante é pior do que o açúcar. É pior do que o açúcar, eu só uso o açúcar, que é mais natural. Exatamente. O adoçante é pior do que o açúcar. Nos Estados Unidos, e aí o Brasil está muito atrás nessa questão, eles têm o adoçante, mas ali diz quais os malefícios que pode trazer. No Brasil eles suprimem essa parte. Aí dizem que o bom é estévia, mas agora já estão fazendo um de estévia que não é estévia, né? É a base de estévia só, mas não é. Por que a estévia é boa? Porque a estévia é uma planta. Ela é 300 vezes mais doce do que o açúcar. Então a estévia é considerado o melhor que nós temos. Você vende lá? Vendo. Que bacana, porque os que vendem no supermercado não são estévia, né? Pura. Exatamente. Tem química também, né? Também. E o preço compensa, Edna? Compensa. Porque isso é mais barato até do que 1 quilo de açúcar, porque você compra, no momento que você compra, você acha que está caro, uns 20 reais. Mas no uso ali no dia a dia, né? E ela dá para 30, 40, 60 dias. Desde que você use de maneira correta, como se manda. É uma pena que não inventaram ainda para fazer bolo, né? Porque... Se é da sua alçada, se é para um nutricionista, alguma coisa assim. Manteiga ou margarina? Manteiga. Eu gosto mais da manteiga. Manteiga. É mais saudável. Se as pessoas... Margarina é plástico. Porque é gordura animal. Exatamente. A outra é gordura vegetal, que é uma pasta. Aquilo ali é horrível. Sintética. Aquilo ali é sintética, né? Se as pessoas fizeram pesquisa o que é margarina, ela corre 3 dias sem olhar para trás. Só para que você tenha ideia. Tá? Tudo de ruim que existe no mundo está na margarina. E foi feita uma propaganda no início, né, da década de 80, família feliz é que come margarina. Agora, eu até defendo essa questão, que na época era saudável. Hoje não. Hoje não na época ela era feita de quê? De milho. Tá? Ela é feita de coisas naturais. Hoje, ela é feita do sebo do animal. Depois que ela apodrece, é que ela vai para a indústria. Nossa. E aí o processo de fazer é tanto que quem trabalha, quem produz a manteiga, a margarina, ela jamais come nem aconselha ninguém a comer. É igual aqueles embutidos, né, de frango. Exatamente. É terrível. É a mesma coisa.
complicado, viu? Além do sal, que é muito, né? Claro. Você vê que nem a formiga não se aproxima da... Ó, o Igor Age, né, tá assistindo aqui, falou interessante o tema. Obrigado, Igor. E se vocês tiverem pergunta, pode mandar aí, viu, que a gente vai registrar aqui. Bom, eu queria ver também, Linaldo, assim, qual o que é bom, né, na verdade, para a pessoa que está perdendo a saúde, digamos, proteína no corpo, né? Inclusive diz que o indício disso é quando a pessoa faz xixi e espuma, né? Ali é proteína que ela está perdendo, né? Qual o remédio natural para repor? Às vezes a pessoa não confia naqueles suplementos alimentares, que hoje também está uma febre, né? E a gente não sabe se pode confiar. Então, a pessoa que tem esse problema, você aconselha o quê? Nós temos a maca peruana, que nós não temos no Brasil, mas a gente consegue exportar para o Brasil. É um remédio hoje, é considerado suplemento alimentar, não é remédio, que está no mundo todo, a maca peruana. Desde que você compre a maca peruana, porque maca é como se fosse maçã sem um acento, sem cedilha. Então a maca peruana é simplesmente extraordinária para isso. Nós temos, vende na loja natural? Tem na loja naturais, você consegue em cápsula e consegue ela em pó, no peso. Tá? Nós temos o cloreto de magnésio com vitamina D, ou cálcio de magnésio com vitamina D, são suplementos. Tá? Nós temos o Tribulus terrestris, que é uma planta que é extraordinária, principalmente para o homem e para a mulher depois dos 50, porque ele atua na menopausa, na andropausa, no cansaço físico e mental e na questão da elasticidade do corpo. Nós temos o colágeno. Colágeno tipo 2, por exemplo, além de ser bom para a questão da flacidez do corpo, é excelente para dores reumáticas, para artrite, artrose, coluna. Então, o colágeno tipo 2. Nós temos o cálcio à base de algas. Para informação de quem está nos assistindo, nós temos a felicidade de ter no Brasil a melhor alga do mundo, que é ali em Vitória. Só existe lá em Vitória uma algas que é considerado o melhor cálcio natural que existe no mundo. Inclusive, há 3 a 4 anos atrás, foi preso um navio da Coreia roubando essas algas. Rapaz. Porque eles pesquisam, eles sabem, e no Brasil não se dá muito valor. Tá? Aí depois dessa descoberta, eles roubando, foi que aí começaram a se interessar e hoje ela está catalogada no mundo todo como a melhor algas do mundo. Então são suplementos que auxilia e ajuda e na prevenção até de envelhecimento precoce. Bacana, né? Toné, quer fazer mais alguma pergunta? Bem, assim, por exemplo, voltando da Iris, quais são as pessoas, assim, os sintomas mais frequentes que chegam lá para fazer esse tipo de exame? Estomacal. Eu diria hoje para você que a média é de 60% a 70% dos casos problemas estomacais e dores, artrite e artrose. Dores, artrite e artrose. No corpo todo e principalmente agora, quando eu digo, nesses últimos anos, a questão da dengue e da chikungunya. Que a dengue e chikungunya tem atacado muitas articulações, pessoas. Isso, nas articulações, e o vírus fica no sangue e fica no fígado. Aí quem tem, por exemplo, de esteatose, como nós citamos aqui, sofre mais do que quem não tem, porque o fígado não consegue expulsar o vírus da dengue e da chikungunya. O Igor Age, né, que eu mandei um alô agora, ele está perguntando aqui o que é bom para melhorar a digestão. A digestão, nós temos a espinheira santa. Nós temos plantas que melhoram de maneira extraordinária, uma carqueja, tá? Para quem tem a esteatose, nós temos uma planta que aí quando eu digo aqui a região onde você está localizado, porque eu conheço aqui a região, eu sei que tem o chá da capeba. Quem é que não conhece a capeba? São pouquíssimas pessoas. Eu não conheço, não. Aliás, eu não conheço planta nenhuma, não vou mentir. A capeba, principalmente a zona rural, todo mundo conhece. Daqui para Ilhéus você tem uns montes de capeba. É uma folha grande que dá, principalmente na nossa região aqui do cacau. A capeba é simplesmente extraordinário. Capeba é simplesmente extraordinário para a esteatose. Eliminar a esteatose do fígado da pessoa, tá? Então, e excelente para a digestão. Ok.
Mais pergunta, Toné? Não, tá de bom tamanho. Agradeço ao Linaldo. Lembrando que Linaldo já foi vereador aqui. Ah, é verdade. Foi que ano ali, Linaldo? 2000 a 2004. 2000, não E quis ela, mais ela era depois, né? assessora da Câmara. De Neiva. De Neiva, Era. Você não quis mais saber de política? Não, né? política mais nunca. Tomé sabe que a coisa não é... É Não pesado, é né? fácil. Não. Mas foi bom, foi bom. Foi um tempo Tudo é bom, a experiência é bom, né? Com E certeza. eu acho que o cidadão deve tentar contribuir com o seu município e foi uma boa tentativa sua. E deve ter contribuído na época, né? Mais pergunta, Bárbara? Não, só agradecer ao Linaldo. Linaldo, muito obrigado por você ter vindo ao programa, né? Eu queria dar o endereço aí do Linaldo para quem está assistindo aqui. Eu vou fazer esse mexão aí pro Linaldo, né? Obrigado. Agradecendo a vinda Quanto dele tempo aqui. que você está nesse trabalho? 40 anos. 40 anos. Ele falou aqui, 40 anos. Comecei com 23 anos. Bom, o Linaldo fica ali na rua Rui Barbosa, bem em frente ali o edifício Benjamin Andrade, né? Esse tem a loja também no Benjamin Andrade. Benjamin de Andrade. Primeira Valeu, né? loja na entrada pela rua Rui Barbosa. Pela Rua Ó. Barbosa, pelo calçadão, né? Isto. Em breve o comercial vai lá lhe visitar. Um abraço para Linaldo Faria, muito obrigado por você ter vindo, viu, Linaldo? Obrigado a você, a Bárbara, a Tomé e a Joel e ao telespectador, né? Muito obrigado. Com certeza. Para encerrar mesmo, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui do chat, né? Tem hora que fica difícil, não tem não. Bom, então um abraço para o Linaldo Farias que respondeu aí. Eu espero que você volte outra vez aqui, viu, Linaldo? Vamos colecionar algumas perguntas aí do telespectador, porque tem muita gente que assiste a gravação do programa, né? E aí ele manda a pergunta, então a gente deixa para sua vem cá próxima responder. vinda aqui, tá bom? Obrigado. Agora vamos conferir aí a previsão do tempo, né, para a sua região, para a sua cidade, porque semana passada dava a previsão de que a partir de ontem o sol ia brilhar forte em Itabuna, mas ontem já mudou essa previsão com a passagem de uma nuvem aqui da frente fria, né, que deixou a cidade com um clima bem gostoso. Já ontem, a partir do meio-dia, já estava fazendo frio, principalmente nas partes mais altas, né, da cidade. E Ilhéus também não foge à regra. Então, Bárbara Oliveira vai trazer a previsão para hoje em algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia. Vamos sim, Barbosa. Previsão. Em Ilhéus, temperatura máxima 26 graus, mínima vou lá 19 depois graus, visitar. probabilidade de chuva 81%. Tudo bom? Para Itabuna, temperatura máxima 25 graus, mínima 18 graus, probabilidade de chuva 61%, tempo chuvoso em Itabuna. Para Buerarema, temperatura máxima 25 graus, mínima 17 graus, probabilidade de chuva 60%. E em Itacaré, temperatura máxima 25 graus, mínima 21, com probabilidade de chuva 88%. Chove em todas essas cidades. Para Itajuípe, temperatura máxima 25 graus, mínima 17, com probabilidade de chuva 46%. Chove em Itajuípe. Em Ibicaraí também chove, com máxima de 26, mínima 16 graus e probabilidade de chuva 30%. Já em Canavieiras, a temperatura também 26 graus, mínima 19, com probabilidade de chuva 34%. Para Salvador, temperatura máxima 26 graus, mínima 23, com probabilidade de chuva 66%. Tempo chuvoso lá em Salvador. Porto Seguro, tempo parcialmente nublado, com máxima de 26 graus e mínima de 19 graus, com probabilidade de chuva 6%. E em Vitória da Conquista, também parcialmente nublado, com temperatura máxima de 22 graus, mínima 13 graus e probabilidade de chuva 10%. Pois é, olha, só para complementar aqui, nesse momento aqui no Alto da Comunicação, no bairro de Fátima, bem pertinho do município de Ilhéus, os termômetros estão marcando 26 graus. A previsão aí é para chegar até os 27 graus hoje, por volta do meio-dia. Daqui a pouquinho vai esquentar um pouco mais. A previsão é de chuva até a 1 da tarde e depois o tempo vai permanecer aí parcialmente nublado até às 17 horas, 17h30 ali no pôr do sol, quando as nuvens se dissiparão
e o sol vai aparecer, tá bom? Essa é a previsão para hoje aqui na cidade de Itabuna, e Ilhéus também a mesma coisa, né? Muito parecida com a de Itabuna. Bom, agora vamos falar aí mais saúde. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre os festejos, né, do 28 de julho, a missa na catedral, muito concorrida, apesar de não ser um ano de eleição, né? Mas foi muito concorrida, o pessoal da prefeitura foi lá em peso, né? Não coube ninguém porque a igreja não é tão grande assim, a Catedral de São José, com muita gente do lado de fora. A gente vai falar disso daqui a pouquinho com a jornalista Maria Antonieta. Bárbara Oliveira. Isso mesmo, Barbosa. Nós estamos já aqui com a Patiara Freitas. Ela é fisioterapeuta, né? E ela trata as pessoas no pós-cirúrgico, né? Os cuidados, ela vai conversar com a gente sobre isso hoje. Bom dia, Patiara, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Bárbara. Obrigada. Bom dia, obrigado por ter vindo. Essa questão, né, da fisioterapia é muito importante, mas é pouco difundida, né? Às vezes as pessoas não imaginam a profundidade dessa profissão. Eu queria que você falasse mais um pouco. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu me formei, na verdade eu procurava assim, profissionais na área aqui em Itabuna, de pós-operatório, e eu realmente não encontrava. O que eu encontrava eram pessoas que faziam a drenagem linfática. Trabalhei um tempo com isso, e aí fui descobrindo, fui estudando e me profissionalizei nisso, né? Eu busquei atender essas mulheres, no qual a gente entende que drenagem linfática é estético e pós-operatório é cirurgia. Existe um trauma ali a ser tratado. Então eu fui buscar essa especialidade e trazer para Itabuna essa abordagem de tratamento no qual a gente cuida do paciente desde o centro cirúrgico até a alta fisioterapêutica. Interessante, né? Agora, basicamente o que é feito, né? Que tipo de trabalho é feito no paciente quando ele sai da cirurgia, né? Independente de que lugar seja, que órgão seja, não é isso? Sim. Eu já trabalho com a fisioterapia dentro do centro cirúrgico. O paciente ele faz a cirurgia, a gente já realiza um procedimento chamado tape intraoperatório, no qual esse paciente vai ficar com essas fitas, que são as bandagens, por 4, 5 dias, até 7, fazendo a estabilização do processo inflamatório. Porque se eu estabilizo esse processo inflamatório ali no início do trauma, eu consigo ter muito menos intercorrência diante do pós-operatório. É certo, mas não pode confundir o seu trabalho com o da enfermagem, né? Não, o meu trabalho é... Então, é isso que eu queria abordar com você, né? Você trabalha com movimentos no corpo do paciente, ou o que é feito? É isso que eu queria... trabalho com a reabilitação em a reabilitação do tecido, né? No caso, é como se fosse uma massagem, alguma coisa assim? É a terapia manual. Hoje eu trouxe para cá a terapia mecanomoduladora, no qual a gente vai mecanomodular a célula, trazendo para ela movimento necessário para não cicatrizar de forma errada, de forma aderida, trazendo menos abertura de pontos, que são a decência. A gente já promove também uma cicatrização através de alguns aparelhos que fazem essa abordagem específica. Então, é todo um tratamento para o trauma. Certo. A parte de cicatrizes, de curativos, a gente deixa para uma equipe específica de enfermagem. Patiara, tem que ter um planejamento para fazer esse acompanhamento pós-cirúrgico? Como é que funciona? Sim, eu acredito que o planejamento, acho que em toda a cirurgia, né, ela é fundamental. Primeiro, você precisa escolher um médico de sua confiança, um médico que vai te trazer, que vai te mostrar toda a realidade dessa cirurgia. Depois você procura um pós-operatório realmente, né? Porque se você faz uma cirurgia e você entrega essa cirurgia na mão de um profissional que ele não vai te atender a essas necessidades, ele é capaz de destruir aquela cirurgia que foi feita por esse cirurgião. Também tem um planejamento de tempo, quanto tempo que você vai poder ficar sem trabalhar para poder cuidar dessa cirurgia. Planejamento financeiro. Na plástica precisa existir um planejamento financeiro. E planejamento também de pessoas que vão cuidar de você, né, nesse tempo. Porque é um tempo de repouso, alguns dias, mas que também a paciente ela fica funcional. Hoje já não tem mais aquela abordagem do paciente ficar assim, 30 dias, não. A gente traz o paciente para a sua realidade funcional, limitando somente as áreas cirúrgicas. Ok. Hoje as cirurgias plásticas, né, de estética são feitas principalmente com silicone, né? Sim. Nos seios, nas nádegas, né? São os pontos mais preferidos, né, das mulheres, né? Qual é a mais traumática dessas duas aí? Aquela que dá mais trabalho para vocês? Cada cirurgia ela tem sua particularidade, né?
Hoje eu trabalho com as cirurgias de abdominoplastia, uma cirurgia de uma cicatriz bastante extensa, precisa de cuidado. A mamoplastia, né? A mastopexia com prótese, a lipoaspiração. Então, assim, são cirurgias que cada uma vai ter uma abordagem diferente. Diante do trauma, porque em todas o tecido ele foi traumatizado. Em todas essas cirurgias o corpo ele vem buscando uma cicatrização. E aí a gente vai ajustar essa cicatrização desse paciente, não importa a cirurgia. A questão que você falou aí, né, que é mais invasiva, é aquela que enfia o tubo, né? A lipo, para mim, é a mais invasiva. Que traumatiza mais, né, principalmente essa região aqui, né, da barriga. Ela vai traumatizar onde foi a lipo. Se for uma lipo de papada, ela vai ter trauma. Se for uma lipo de cintura, de costa, de abdômen, porque o que acontece? Ali você retirou um depósito de gordura que estava. Então o corpo ele vai fazer da forma dele, né? Colocar um tecido colagenoso ali para fazer a cicatrização. Então é nesse momento que a fisioterapia entra com o movimento das mãos, principalmente, com a terapia manual, para manipular esse tecido, trazendo para ele uma cicatrização melhor. Quando é na face, né? Também. O lift facial é bastante feito aqui. Mulheres e homens acima de 50 anos, que esse tecido ele tende a cair, né? Eles fazem o lift facial para a gente poder tratar também. E as cicatrizes, elas são mais delicadas. Elas são cicatrizes minúsculas na orelha, atrás da orelha, na testa, no qual o médico ele vai realmente puxar todo esse tecido. E esse trabalho que você faz é bom até para detectar, né? Se está tudo correndo bem, né? Porque se você detectar ali que já tem uma inflamação, algo errado, né? Hoje eu tenho parcerias com grandes cirurgiões, no qual eu cuido do pós-operatório deles, eles confiam a mim. Então eles vão operar em outro lugar e eu fico responsável por todo o processo de cicatrização desse paciente. Agora, você chega a trabalhar também com aqueles pacientes que vêm de traumas, de acidentes, que tem a pele restituída em algum lugar, o músculo restituído ou não, só a estética? Na verdade, a minha especialização, ela me dá autoridade para tratar qualquer trauma cirúrgico. Certo. Então, se vier para mim com um trauma, uma cirurgia de joelho, um trauma inflamatório muito recente, eu trato, depois encaminho para a reabilitação de um colega profissional da área. Aquela fisioterapia de movimento, quem faz é outra pessoa, né? Eu já encaminho para os colegas que eu tenho de confiança. Essa questão da especialização é importante, né? Porque você acaba se dedicando mais só àquilo e acaba ficando mais especialista ainda cada dia, né? Bárbara. Patiara, se a pessoa se submeter a uma cirurgia plástica dessa, que é mais invasiva, e não fizer esse acompanhamento pós-operatório com a fisioterapeuta, né? Não fizer essas massagens, não fizer esses cuidados com a lesão, é só tomar o remédio lá e passar, o que pode acontecer? Pode acontecer muitas intercorrências, né? Principalmente a fibrose. A fibrose é um tecido que foi depositado pelo corpo e ele fica endurecido e ele dói. Ele limita o movimento, principalmente na lipoaspiração. Aderência, o tecido ele vai cicatrizar todo aderido. Um tecido que é mexido demais por um profissional. Tipo, quando eu comecei a trabalhar, eu procurava abordagem de pós-operatório, a gente atendia o paciente todos os dias. 10 dias, todos os dias. Então, o que é que acontecia? Um tecido que ele está passando por cicatrização, ele era mexido todo dia. É como se a gente tivesse uma ferida no joelho e todo dia arrancasse lá um pedacinho. Então, ele não cicatrizava. Então, assim, essas abordagens excessivas também, elas vão trazer traumas. Vai abrir ponto, vai trazer mais estímulo de cicatrização ruim para esse tecido. E a cirurgia, ela não vai ficar boa ao ponto de você, poxa, eu fiz uma cirurgia para ficar bem, né? E aí vem as frustrações. É complicado, né? E você vai lá detectar, né? Se vê que não precisa nenhuma atividade naquele momento, você não faz, né? Sim. Bacana, isso é importante, né? Até para não ser mais agressiva ainda no local. A gente dá toda a atenção ao paciente, tanto de orientação, tanto de restrição. Quando ele vai fazer uma cirurgia, ele passa pelo meu consultório, faz uma consulta, porque é ali que ele vai saber como vai funcionar esse pós-operatório, o que ele vai precisar comprar, o que ele vai precisar entender, porque é um processo novo. Né? Então, ele precisa saber realmente, eu sou muito clara com isso, ele precisa saber o que vai passar
por ele nesse pós-operatório. Depois de uma lipoaspiração, né? A pessoa que perdeu a gordura ali sobra a pele, a pessoa tem que se submeter a outra cirurgia depois ou não precisa? Quando sobra a pele, o cirurgião ele já indica uma abdominoplastia. Então, quando é um paciente que não quer ter filho no momento, um paciente que ficou muita flacidez, um paciente que tem uma diástase muito grande, o médico vai fazer a sutura dessa diástase, vai fazer a abdominoplastia junto com a lipoaspiração, para o resultado estético ficar melhor. Quais são os médicos que você já trabalha hoje aqui, os cirurgiões? Hoje eu trabalho com o Dr. Gilvan Pinho, que é de Salvador, Irecê, e opera aqui. Trabalho diretamente com o Dr. João Eduardo, que é de São Paulo. Dr. Leonardo Albuquerque, opera aqui, Ilhéus. E Dr. João Paulo, que é de Jiquié. São os meus médicos parceiros hoje, mas chegam de outros médicos. A gente tenta encaixar quando pode. Tá bom. Você atende em domicílio ou você tem um consultório? Como é que funciona? Eu tenho meu consultório, mas a gente sabe que essas pacientes nos primeiros dias elas precisam de uma atenção maior, até porque a gente gosta de ver como é que está esse comportamento em casa, como é que ela está instalada, como é que está o conforto dela. E as pacientes de pós-parto, porque a fisioterapia também, em tecidos cicatriciais, ela abrange o pós-parto, tanto no parto vaginal quanto cesariano. Aí os atendimentos apoérperas, eles são realmente domiciliares. Bacana, viu? E quem paga esse tratamento é o SUS? É particular, né? Se precisa do planejamento, elas planejam antes o programa. O SUS atende esse tipo de coisa? Não, né? Infelizmente não. Não atende. E também se atender paga muito irrisório, né? As pessoas não querem fazer, né? Os profissionais hoje estão correndo do SUS também. Infelizmente. Sim, aí faz uma cirurgia pelo SUS. Aí o pós-operatório... Mas não faz, né? Esse tipo de cirurgia o SUS não faz. É estético. Não Cirurgia cobre, plástica é É estética. estética? Só se for acidente, alguma coisa, O né? parto não é estético, né? Que ela tá falando, o parto não é, mas cirurgia plástica é. Devia o SUS cobrir mas o SUS hoje está pagando tão pouco, rapaz, aos profissionais de saúde, que essas funções, assim, as pessoas não querem atender pelo SUS, né? Infelizmente, né? Infelizmente, eu acredito que se o acompanhamento no pós-parto do fisioterapeuta dentro da instituição fosse um acompanhamento que realmente todo mundo pudesse ser presenteado com essa graça, seria muito mais fácil para essas mulheres. É verdade. importante, né? Bom, malmente o SUS está atendendo o essencial, viu, Toné? Bom, agora eu queria saber, né, você falou aí sobre as gestantes, né? Sim. Pós-parto, né? Tem mulheres que têm algum problema depois do parto que você precisa ficar dando uma atenção maior. Eu atuo também com o pós-parto desde o hospital. O mesmo procedimento que é o do tape intraoperatório, a gente modificou e fez o tape intraparto. Porque com a saída do bebê, aquele abdômen ele fica muito solto. O útero ele está fora da cavidade, então ele precisa de um suporte. Quando você deixa tudo muito solto, vem o edema, aquele inchaço muito grande. Então a gente estabiliza todo o abdômen com as fitas. A gente hoje trouxe para Itabuna uma linha de calcinhas órteses específicas para essas mulheres. Então, assim, a mulher ela já tem um acompanhamento para se sentir mais segura, né, desde o hospital. E aí depois a gente dá esse acompanhamento a elas, tanto de cicatrizes, quanto das fissuras mamárias. A parte de aleitamento materno, tem uma equipe que trabalha junto comigo para dar esse suporte de aleitamento materno. Mas as fissuras mamárias a gente que trata com a laser terapia. Vai falar sobre isso, né? Então, assim, a gente dá um suporte muito bom para essa mãe que está precisando desse conforto e desse pessoal que chega junto naquele momento ali tão delicado, tão feliz, né? Mas também muito delicado para ela. Bárbara. Tiara, quem vai fazer uma cirurgia, né? Tá se programando, tá assistindo aqui o TVI News. Tem alguma época do ano que é melhor para fazer cirurgia ou não? Pode fazer qualquer mês do ano. Com o tempo que eu tenho trabalhando, eu fui me ajustando assim a esses períodos, né? Dezembro, que eu achava que pacientes não operavam, operam. Porque é o tempo de férias das crianças, é o tempo de férias dessa mãe, dessa mulher, que às vezes professora tem férias nesse tempo. Então, assim, julho, junho é um mês bom de operar, elas gostam também, porque é um mês mais frio. Elas ficam de cinta, placa, é toda uma estrutura montada para poder conter esse edema inicial. Então, também é um tempo bom, mas as cirurgias acontecem ao longo do ano inteiro.
Parto não tem tempo, né? Todo dia. Você falou aí que ia abordar com ela a questão do laser, né? Sim. Pode falar aí logo, Bárbara? Pode, claro. Tá curioso. É o âncora, ele que manda. Pode Não, ir. mas é porque eu gostaria de pegar o gancho que ela deixou, né? mas ela... Pode, vamos lá. Como é que funciona a questão O do laser? laser é um aparelho de baixa potência. O que acontecia antigamente, né? As pessoas usavam muito o ultrassom, é um aparelho que esquenta, pois associado à radiofrequência, que também é um aparelho que esquenta. Só que esses aparelhos, eles aceleram, desculpa, o processo de cicatrização. O corpo, ele já está passando por um processo de cicatrização. Ele não precisa desses aparelhos que aceleram. E o que acontecia? Muito mais fibrose, muito mais aderência, muito mais tempo de recuperação. Então, o laser, ele é um aparelho que ele é anti-inflamatório, ele é cicatrizante, ele tem efeito circulatório. E o que ele faz? A luz, quando ela penetra na célula, ela dá estímulo de cicatrização boa. Então, o corpo entende que aquele tecido vai cicatrizar melhor quando a gente tem a aplicação do laser. Então, eu já faço laser em todo o tecido que foi traumatizado antes de aplicar o tape, tanto no parto quanto no centro cirúrgico. Agora, hoje as cirurgias, né, não sei da questão da estética, mas eu acho que principalmente na estética deve ser assim, né? Ao invés de pontos, usa cola, né? Usamos muito cola, A cola cirúrgica, ela fica ali guardando aquela cicatriz durante 15, 19 dias. É um investimento, também não é baratinho, mas é um investimento que eu acredito que vale a pena. Muitos cirurgiões também hoje, eles já não dão aqueles pontos externos, são pontos que além da cola, eles fazem a sutura interna, não é a cola é só para segurar aquela cicatriz ali e manter ela estável. Mas eles fazem a sutura toda interna. A cirurgia plástica, ela avançou muito, são muitas técnicas novas, que a gente pode abordar em outro tema. Mas são muitas técnicas novas, então o pós-operatório ele precisou se ajustar nisso aí. Bacana. Muito boa. Eu não conhecia, né? Eu achava que a fisioterapia atuava só na questão dos movimentos, né? A pessoa está ali inabilitada, não está podendo se movimentar, né? Ou saiu do hospital, está em cama, precisa se movimentar também, porque não pode parar. Eu só conhecia essa parte, né, da fisioterapia. Essa sua especialização, para mim, é novidade, né? Mas na plástica também, o paciente ele vai estar imóvel, ele vai estar com medo. Certeza. Então, assim, se eu deixo ele imóvel, ele vai cicatrizar daquela forma. Então, depois, para ganhar essa amplitude de movimento, ganhar essa amplitude de E a confiança também, né? Porque, por exemplo, a mulher faz o seio ali, então ela fica com medo de machucar, de abrir o ponto, né? Então, quando o profissional vai lá e mexe... O engraçado é ele imitando a mulher, né? O engraçado é ele imitando, Não, tô imaginando, né? Porque as mulheres hoje querem botar muito volume, né? Então, eu tô imaginando aqui o peso que fica ali, né? Então, ela para se movimentar com um profissional... Não, nem sempre botar muito volume, às vezes quer reduzir também. Tem umas que querem reduzir, né? Interessante, né? O gosto, como funciona, né? É o caso da mamoplastia redutora, que às vezes não é nem estético, já é reparadora mesmo, e o SUS cobre essa cirurgia. Essa cirurgia, sim. Essa reparadora, né? Porque às vezes a mama é muito intensa, muito grande. Aí prejudica a coluna, né? Chama gigantomastia. Aí o SUS cobre. Mas não cobre o seu trabalho. Não. Aí não cobre. Ô, doutora, agora sim, em pacientes com uma certa idade, por exemplo, esse tipo de reabilitação é mais demorado, não? Por exemplo, se tem uma mulher com 50 anos e tem uma de 20, a de 20 leva mais vantagem, é mais rápida a reabilitação. Depende muito da alimentação que essa paciente Ou tem. até do tecido. Da flacidez que esse tecido tem, da alimentação e da ingestão de água que esse paciente tem. Porque todo esse processo de cicatrização depende muito do paciente, do estilo de vida que ele leva, né? Até porque se você não melhora tudo isso antes, depois você vai voltar aos mesmos hábitos e tudo vai voltar de novo. Novamente. É verdade. Cirurgia bariátrica mesmo, tem muita gente que se queixa que volta, né? Tem muitas pessoas que voltam a engordar. Isso. A cirurgia bariátrica, ela também é uma cirurgia que o plano cobre, né? O SUS, mas a reparadora o plano cobre. A maioria das vezes o plano cobre. E o plano também cobre, em alguns planos, o pós-operatório. Eu tenho uma advogada que trabalha junto comigo e ela sempre encaminha os pacientes para mim, para o médico, e nesse processo dela já inclui todo o processo de pós-operatório, como também de cirurgia plástica. Inclusive, a gente está combinando com ela para vir aqui na TVI News também, que ela é top. Tem algumas pessoas aqui que mandaram mensagem
Carolina Almeida fala que você é maravilhosa. DM Patiara é uma profissional competente e maravilhosa. Leandra Age, Pati, você é... Eu não entendi aqui. Top, você é top. Igor Age fala que a esposa dele operou e tratou com Patiara. Teve uma excelente recuperação. Foi sim. Rafaela Vieira, Patiara é uma profissional incrível. Eu não penso em fazer uma cirurgia sem ela ao meu lado. Desde a operatório até a recuperação total. Confio e indico. Pronto. Ana Paula Novaes, Patiara é uma excelente profissional e amiga. Tá aí, obrigado a vocês que estão enviando o chat para cá, né? Bacana, olha aí, foi até um testemunhal aqui, né? Valeu até como mexão, viu? Mais alguma pergunta, Bárbara? Tem sim. Patiara, quando o caso fica grave, porque tem pessoas que não têm a cicatrização boa, né? Aí você está acompanhando, você falou que você fica responsável por esse processo. O que você faz? Você continua ali administrando quando fica grave ou tem que voltar? Eu costumo dizer que tudo tem um limite, né? E o profissional ele precisa reconhecer quando foge da sua ossada. Hoje eu tenho uma equipe de enfermagem que eu admiro muito e que trabalham junto comigo com o médico e que toda vez que eu vejo que esse paciente ele precisa de um suporte maior de cicatrização, eu encaminho para eles, que é uma equipe da Forcare. Eles são enfermeiros especialistas em feridas. E aí eu encaminho para eles. Aviso ao médico que estou encaminhando para eles e eles vão continuar o tratamento lá ou ficam lá e cá. Porque às vezes outro tecido, ele não está ainda pronto para alta. Aí vai para lá para fazer a parte das feridas, às vezes muitas auréolas, elas abrem um pontinho, ou tem uma inflamação, né? Uma inflamação maior, um sofrimento. Aí eu encaminho para eles, eles já são parceiro e eles conseguem resolver da melhor forma possível. É Tiara, né? Patiara. Patiara, você falou aí, né, nessa questão aí que às vezes complica. Qual o percentual assim dos pacientes que você já cuidou, né? A nível de inflamação, de um rejeito ali daquele tratamento que a pessoa teve que retornar ao médico. Qual o percentual mais ou menos que acontece isso? Muito pouco. Muito pouco. Muitas mulheres têm medo de operar justamente por isso. Mas rejeição de prótese, 1%. Só tive 1 ou 2 casos. Então, assim, o que acontece mesmo são orientações pós-operatórias, cuidados pós-operatórios. Eu costumava antes receber pacientes de alguns médicos, mas eles já vinham com a patologia instalada, com o problema instalado. Hoje, graças a Deus, com a divulgação do trabalho, com a parceria dos médicos, a gente consegue controlar tudo isso porque a gente já vem do berço, que é o centro cirúrgico, né? Então, quando a gente vem do centro cirúrgico, já tratando esse paciente passo a passo, controlando o processo inflamatório, aí não costuma dar errado. Que bom. Patiara, foi um prazer, né, tê-la aqui com a gente, viu? Conhecer seu trabalho, né? E saber dessa nova especialização dentro da fisioterapia, né? Que é interessante. Eu tenho certeza que muita gente que estava com medo de fazer uma cirurgia já vai pensar diferente agora, né? Porque sabe que vai ter um pós que vai cuidar melhor, né, desse acompanhamento, pós. É caro seu trabalho? Eu sei que nada é caro, tudo depende, né, tem um custo-benefício, né? Mas é acessível para as pessoas que às vezes não têm uma renda muito alta e quer fazer um procedimento. E assim também, né, o paciente que ele vai pagar uma cirurgia plástica, ele vai pagar um valor muito mais elevado ao médico. A gente lá no consultório, a gente parcela em até 10 vezes sem juros. Tá vendo? A gente também... Leves parcelas. A gente sabe que hoje as pessoas fazem o que cabe no bolso, né? Um esforço para estar ali, principalmente no pós-parto. Então a gente tem condições de pagamento que facilita muito esse paciente, né? Bacana. Deixa e quem seu arroba indica do Instagram. A necessidade de uma reabilitação é o cirurgião que ele chama? Hoje sim, já é o cirurgião. Ele sabe que sem o tratamento fisioterapêutico, a cirurgia dele não vai ficar 100%. Então eles mesmos já indicam. Alguns cirurgiões, eles já têm uma equipe dentro do consultório deles para poder fazer esse processo de reabilitação, mas os que eu trabalho, eles já indicam diretamente para mim. Vem cá, vamos mostrar a rede social da
Patiara. Patiara, perdão. Patiara, né? É um nome diferente, né, Patiara? Diferente. Você dá dicas aí na sua rede social ou não? Dou no meu Instagram, ele tem muito conteúdo, tem muitos vídeos. Tem os cursos que eu participei. Então, assim, ele é bastante informativo realmente para o paciente que ele quer saber como é o pós-operatório dele. Tá tudo aí. Se quiser mandar mensagem também, a gente responde rapidinho, a gente orienta, marca uma consulta avaliativa. Tem uma pessoa que quer saber, Patiara, se pode consumir bebida alcoólica no processo de cicatrização, se interfere. Mas não é tonel, não, né? Não me tire disso. Eu não aconselho. O álcool, ele é bastante inflamatório. Você já está passando por uma inflamação e precisa controlar aquele processo. Então, deixa o álcool para depois de 30 dias. Dá um tempo, né? Tá vendo aí, Toné? Não é comigo não, viu, Barbosinha? Tô brincando. Patiara, muito obrigado por você ter vindo aqui, né? Eu acho que foi bastante esclarecedora a sua entrevista. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que muita gente passou a conhecer agora a sua especialização, né? Bacana, viu? Parabéns. Obrigada. Conversamos então com a Patiara Freitas, fisioterapeuta, né, especialista no pós-operatório, principalmente das cirurgias plásticas, não é isso? Ok, vamos conferir agora as cotações. Já a gente vai mostrar aí como foi o dia de aniversário de Itabuna, com a visita aqui do governador Jerônimo Rodrigues. Já, mas vamos conferir agora a cotação do cacau, do boi, do café Conilon, do café arábica. Vamos conferir? Vamos lá. Vamos sim. O arroba do cacau em Itabuna, R$ 228,15. Em Ilhéus, R$ 228,15. Bolsa de Nova York, convertida em real, R$ 238,79. Camacan, R$ 227. Eunápolis, R$ 225. O arroba do boi 15 quilos, em Feira de Santana, R$ 230. Itapetinga, R$ 210. Teixeira de Freitas, R$ 200. Salvador, R$ 230. Eunápolis, R$ 220. Café arábica, saca 60 quilos em Barreiras, R$ 805. Vitória da Conquista, R$ 760. Bolsa de Nova York, convertido em real, R$ 1.046,61. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 790. Café Conilon, saca 60 quilos em Eunápolis, R$ 605. E Itamaraju, R$ 605. Sexta, dia 28. Barbosinha desligou o microfone. Tá ok? Vamos lá então. Dia 28, sexta-feira, nós fizemos aqui ao vivo, né, aniversário de Itabuna. Nós estávamos aqui, transmitimos ao vivo da Catedral de São José, né, a missa em homenagem ao aniversário. Tivemos uma programação vasta, embora não tivemos nenhuma grande inauguração. Apenas o Hospital da Santa Casa, né, o Hospital São Lucas, foi uma promessa de campanha do prefeito e ele incentivou a Santa Casa a voltar com esse hospital. A Santa Casa investiu, comprou o Hospital São Lucas e recebeu da prefeitura uma doação aí de um pouco mais de 700 mil, né, Toné? Dinheiro muito. Em equipamentos, né? E tem uma promessa do deputado Paulo Magalhães de uma emenda de 20 milhões para esse hospital. Promessa, né? Mas a emenda já está lá, falta liberar o dinheiro, né? O deputado tem uma boa vontade aí com Itabuna e com a Santa Casa. Inclusive o Valdésio já falou aqui, né? Quando esteve aqui a última vez no nosso programa. Aliás, na última vez não, que a última vez ele foi homenageado aqui pela Vitória, né? Quando ele veio falar da Santa Casa aqui no programa, ele falou sobre essa emenda do deputado Paulo Magalhães. Agora, o prefeito Augusto Castro, ele até chorou, Toné, na inauguração lá, porque ele disse que foi uma promessa de campanha, porque foi na Santa Casa que ele ficou internado, entubado, quase morreu, né, de Covid. Foi o primeiro caso que chegou a Itabuna.
E ele se emocionou bastante quando lembrou disso e chorou, viu, lá na Santa Casa. Tem um vídeo que está circulando aí na internet, inclusive, né? É complicado, né? Quem passa por uma situação dessa, realmente o emocional aflora, né? E o Hospital São Lucas... Rendeu também um pouquinho de volta, né? E o Hospital São Lucas vai voltar, né? Agora, como eu disse aqui, Toné, eu espero que dessa vez a Santa Casa providencie boas equipes médicas para trabalhar lá, porque eles só botavam lá residentes, né, médicos que estão na faculdade e alguns estagiários de enfermagem. Eu acho que, e quando tinha, né? Porque às vezes nem enfermagem tinha. Mas agora a estrutura é outra, Barbosa. Agora vai ser outra coisa, esperamos, né? Vamos ver depois. São 27 leitos, são laboratório e 100% SUS. Mas o que eu estou falando não é da estrutura física. Estrutura física eu sei que está bacana. Eu me refiro ao corpo humano. Atendimento ambulatorial, né? Não adianta nada você ter um belo hospital, mas não ter médico e não ter profissional ali à altura. Mas não tem os mais médicos aí? Vai ter médico agora? Não, vai ter, mas quando saírem as turmas aí das faculdades, né? Inclusive tem uma faculdade particular que também está investindo muito na saúde de Itabuna através desse mais médico. Até ceder um espaço para o SAMU, né? Lá da região oeste. Mas vamos falar agora sobre o governador. O governador esteve em Itabuna, né? Inclusive depois do investimento de 3 milhões aí, ou mais de 3 milhões aí, na questão da safra para o pequeno e médio produtor. Ele esteve aqui para participar das comemorações, participou da missa, foi lá no São Lucas, em outras obras aí visitar. E na oportunidade ele falou aí para o nosso companheiro Valnei Magno, né, que esteve lá fazendo essa reportagem, da sua vinda aqui em Itabuna. Vamos acompanhar o que ele disse aí. O Safra, lançado pelo presidente Lula, estava resguardado há 4 anos, há 5 anos, sem plano Safra. O Lula trouxe crédito para a Bahia, são 3 bilhões de reais de Pronaf, para mulheres, agroecologia, para jovens, para cadeias produtivas importantes, como é o caso da mandioca, da avicultura. E o PA é uma ferramenta que nós queremos fortalecer. Nós temos um investimento para produção, nós temos um investimento para beneficiamento do produto e para mercado, para vender e comprar. E o PA é isso, é a compra direta do governo federal na agricultura familiar. E a Bahia é um dos estados que mais concorreu com projetos. Tá aí, né? A SPA é muito importante realmente porque é a fonte de renda do pequeno produtor, do agricultor familiar, né? Porque ele não tinha cliente, né? Então o governo federal hoje é o maior e mais importante cliente da agricultura familiar. Isso é muito importante porque dá subsistência a essas pessoas, dá renda, né? E acaba que melhora a vida de muita gente do campo, principalmente a família agricultor, né? Aquele pedacinho de terra ali que ele só planta hortaliças, verduras. Isso é muito importante. Claro que a gente tem que pensar sempre na grande, né, empresa do agronegócio, mas não pode deixar e desprezar o pequeno. E o pequeno tem mais dificuldade, porque o grande agronegócio, ele não depende do dinheiro federal, né? O negócio dele já está tão desenvolvido e com exportações garantidas que eles não dependem de dinheiro federal. E esse governo realmente lembrou do pequeno, da agricultura familiar, e esse dinheiro vem a calhar realmente, porque isso traz rendas para os pequenos municípios, principalmente, que essas pessoas estão no cinturão agrícola aí ao redor das cidades, né, das médias e pequenas e grandes cidades. Então, quando o dinheiro chega, né, ela vai para o comércio comprar, então esse dinheiro circula, esse dinheiro gira. E se tem uma coisa que esse governo sabe fazer, pelo menos é isso, fazer o dinheiro circular, né? Isso é muito bom. Agora mesmo já vão tomar também uma providência com relação a quem tem dinheiro retido do FGTS. Essas pessoas vão poder sacar o dinheiro para ir para o comércio, para ir para o médico, para pagar a dívida, né? Vai ser muito bom. E já liberou aí muita gente, milhões de pessoas da questão da negatividade no SPC. Pessoas que deviam até R$100 já estão com o nome limpo. E agora até quem ganha R$20 mil e está devendo também pode limpar seu nome fazendo um acordo com o abono do governo federal. Isso é muito bom e o dinheiro vai circulando aí. Daqui até o final do ano a gente vai perceber uma melhora na nossa economia. A economia do Brasil em geral, né? Então, realmente isso faltava no Brasil, o outro governo ficou muito prejudicado com a pandemia, mesmo assim fez o dinheiro também circular através daquele Bolsa Auxílio, né? E muita gente até fez mau uso desse recurso,
mas contribuiu muito e botou muito dinheiro nas prefeituras também de todo o Brasil. Foi o que segurou a onda, né, do Brasil naquela oportunidade e estabilizou a nossa economia. Então, mesmo com a pandemia, o governo passado conseguiu fazer isso. E agora o Lula está fazendo melhor porque não tem pandemia, né? A guerra não está interferindo tanto assim. Nós temos ultimamente o petróleo até caindo de preço. Então, através do dólar também que caiu de preço, porque tem muito investidor vindo para o Brasil, né, trazer dinheiro para o Brasil, porque os juros aqui são convidativos, então por isso o dólar cai. Se o dólar cai, aí baixa o preço do petróleo e é bom para a economia de modo geral. Então, o atual presidente, que reclama muito, inclusive, da taxa de juro alta, e que é alta mesmo, mas se não fosse essa taxa de juro alta, não entrava dinheiro no Brasil como está entrando, dinheiro de fora, né? Dólares, a gente está falando em dólares. A reserva do Brasil hoje é trilionária. É uma reserva muito alta que o Brasil tem em dólar em função desse dinheiro estrangeiro que entra no Brasil. Por quê? O gringo ele traz o dinheiro lá a menos de 1% ao ano e empresta aqui nos bancos, através dos bancos brasileiros, né? E até internacionais também, a um juro de 13% ao mês. Então, é um negócio da China. Para quem tem dinheiro, nunca foi tão bom ganhar dinheiro aqui no Brasil. Por isso que o dinheiro saiu dos Estados Unidos, saiu de outros países para vir para o Brasil e outros países emergentes também que têm essa taxa de juro mais alta. Então, uma coisa equilibra a outra. Se você baixa demais o juro, esse dinheiro também sai, como aconteceu no governo Dilma. Não sei se você está lembrado, o Guido Mantega baixou a taxa de juros e o capital estrangeiro saiu do Brasil. Aí quando sai o capital estrangeiro, nós perdemos reserva em dólares. Aí o dólar dispara, o dólar sobe. Se o dólar sobe é bom para o agricultor que exporta soja, trigo, milho, né, arroz, mas é ruim para o consumidor final aqui no Brasil. Por quê? Sobe o preço da gasolina, sobe o preço de vários produtos que dependem do petróleo e do dólar, e aí a gente fica numa situação embaraçosa. Então, eu acho que nem é de mais nem de menos. Eu acho que a taxa de juros está alta, deve ser baixada agora, inclusive, né, porque o Brasil teve uma inflação mais baixa, então a taxa de juros aí, o cupom deve baixar, mas não pode baixar tanto, né? Tem que ver até onde pode baixar para que esse capital estrangeiro não fuja do Brasil de novo e vá para os Estados Unidos, onde está aumentando a taxa de juros lá. É isso, Toné? Agora vamos voltar a... Vamos falar do governador, né? E da cidade. Politicamente, foi um tombo. O líder do governo na Assembleia Legislativa, que é o senhor deputado Rosenberg Pinto, disse que o governo tem tudo para apoiar a reeleição do prefeito atual de Itabuna, o senhor Augusto Castro. Enquanto isso, outros setores acham que o candidato Geraldo Simões é que tem que ter o apoio, porque é do PT. E é o PT raiz, Geraldo. Já foi prefeito, já foi deputado. Então, fico sem saber. Vou falar sobre o ABC da noite daqui a pouco. Mas deixa eu concluir isso aí que você falou, Toné. Você não está sabendo da mais nova, né? Ele já jogou a toalha aí com relação ao PT. Inclusive, quem jogou? O Geraldo. Ele, inclusive, está conversando já com o MDB. Ele está querendo ir pro MDB. Então a notícia ele viu que o PT não vai apoiar ele. Não vai apoiar ele. Exatamente. Fora. Porque eu tive conversa com 2 jornalistas, que eu não vou dizer o nome. Um deles me disse: o apoio do Estado é para Augusto Castro, o outro não, é Geraldo. Então foi uma bagunça lá nos 61 anos do ABC da noite, que eu soube que vai estar num programa Mais Você, de Ana Maria Braga. O Caboclo estava lá, tinha muita gente, político, profissionais liberais, jornalistas, sábado, lá no Beco do Fuxico. 61 anos do ABC da noite, que realmente... Eu não vi ninguém da FIC lá. Cadê a agenda cultural da FIC nos 113 anos da cidade? A FIC não é só fazer show, não. A FIC também tem que cuidar da cultura. O que é FIC, Barbosinha? Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. Cadê? Você não viu uma orquestra sinfônica da Bahia, como já teve aqui? Você não viu um espetáculo teatral daqui, do pessoal daqui, dos grupos locais? Você não viu um show do pessoal mesmo local? Nada naquele Teatro Canindinha Dória para o pessoal de Itabuna que falar sobre a nossa história. Não é só show não, Barbosinha, não é só o Itapeto. O Itapeto tá conhecido até na Casa Branca, Barbosinha. menos, Toné. Não, realmente eu acho que o Aldo, né,
talvez por ele ser especialista no show business, ele não vê a cultura, né, a cultura popular, a cultura da arte, ele vê mais a questão do show, né, show business. Mas a Fundação Itabunense de Cultura. Pois é, eu acho que... Na agenda não tinha nada. Eu acho que o prefeito, Toné, deveria, no início dessa história, ter separado a questão de Carnaval, de São João, da FIC. Quem tinha que promover esses eventos teria que ser uma secretaria específica na prefeitura. Ou então uma divisão, só de eventos. Uma divisão de eventos, como já teve em outras épocas, né? Era dentro da Secretaria de Turismo, tinha uma divisão para festas. Porque a FIC é para cultura, cidadania, não estou vendo. Aí o que acontece? A FIC fez um investimento altíssimo aí na questão do show business, que é aqueles grandes shows, né? Não, eu não sou contra, tem que ter entretenimento, você tá entendendo, Barbosinha? Show tem que ter. Agora também você tem que valorizar a cultura. E a cultura local, gente. E é isso que está sendo motivo, inclusive, de muita crítica aí da imprensa, parte da imprensa, né? E de alguns segmentos da cultura, né? Inclusive já deram até entrada aí na questão judicial, através do Ministério Público. Mas eu acho que o que está faltando mesmo é uma boa conversa aí, né? Será que já teve essa conversa? Eu não acredito, não. Eu vou lembrar que outra coisa. Deveria criar uma divisão dentro da FIC, né? Já que ele gosta mais do show, criar uma divisão só para cultura. E dar poderes àquela pessoa. Não, ao contrário. A FIC que é da cultura. Tem que criar uma divisão para show. É ao contrário. Eu vou lembrar, viu, Barbosa? A Itabuna tem uma lei que contempla Festival Multiarte Firmino Rocha. A última vez quem fez esse festival aqui, se não me engano, ou foi Vani ou foi a Azevedo, lá no Centro de Cultura Adonias, que tá fechado, tem quase 12 anos. Cadê? O governador nem toca no assunto. Não, mas já tá terminando a reforma, eu estive lá, viu? Depois de quantos anos, Barbosa? Demorou. Mas veja bem, na cabeça do governador do estado, ele investiu 40 milhões no Teatro Candia Dória. Então é cultura. Se ele investiu ali, ele não deu tanta prioridade ao Centro Cultural, porque é a mesma área. Então ali está reformando, foi devagar, mas está indo. Inclusive a última visita que eu fui lá... É uma coisa de cágado, não é, Barbosa? Está bem adiantado, viu, Toné? Está bem adiantado. Eu acho assim que a Agora agenda... poderia ter entregue ontem, né? A população poderia ter entregue ontem. A agenda foi pobre. Porque ele fez de obras requalificação. Requalificação não é obra nova. Não teve uma obra nova aí. Até o hospital é uma requalificação, uma reforma. Eu estou errada, Barbosinha? Não teve assim uma obra nova. Eu estou inaugurando isso aqui, a prefeitura, recursos próprios, o município de Itabuna. Não teve. A feira, a gente sabe que isso vai ser, queira Deus, esse ano, eu não acredito. Não, ano que vem. Nova feira. Acho que é ano que vem, né? É só ano que vem, claro, que é ano eleitoral, né, Barbosinha? Aí sai. O restaurante popular, nada. A Zona Azul, nada. Ô, Barbosinha, me diga aí. Mas também seria a requalificação, né? Porque o restaurante popular já existe. Mas é importante. É importante. Agora eu soube, Toné, não sei se foi você que me deu essa informação, que roubaram os equipamentos. Roubaram. Né? Roubaram equipamentos, muitos equipamentos caros. Como é que rouba? Compressor, não sei. Como é que rouba um equipamento bujão, você tem uma ideia desses equipamentos, Toné? Eles só cabem. Fios de cobre, fios e acabou com tudo, com a energia, acabou com tudo. Eu não vou nem falar de fio, que aí tá sendo, até do metrô o pessoal tá roubando fio. Agora, um balcão daquele do restaurante popular, um fogão industrial, um compressor, isso só rouba se tiver um caminhão, um guincho. Ninguém viu. E ninguém viu, arrombaram a porta e ninguém viu. Eu passei lá, não vi porta arrombada. Então quem roubou sabia muito bem o segredo ou tinha a chave, né? Eu acho que isso deve ser mais apurado e mais... Eu achei, Barbosinha, vou ser sincera, pessoalmente, é uma opinião pessoal. Muito pobre a programação, muito pobre. Itabuna merecia, são 113 anos, merecia bem mais, muito mais. Inclusive uma crítica aqui que eu já fiz pessoalmente, mas vou fazer de público, nós não recebemos a programação oficial. A programação oficial saiu na véspera, um pedaço de coisa só, requalificação, não sei o que, não sei o que. Nós não recebemos. Muito pobre também, mas não tinha o que botar, não ia sair essa programação oficial. Saiu na véspera. A mesma coisa que esse diacho dessas bandeirolas. Tira aquilo ali, Barbosinha. Já acabou, São João tá guardando pra Paruano. Sou eu que vou tirar, Toné? Manda tirar. Manda tirar. Tem que tirar. Eu vou tirar, Você tem força, tem prestígio. Aquele ali custou 600 mil reais. Sim, manda tirar, já gastou. Já pagou. Tem que deixar enfeitar. Deixa aí pra justificar o dinheiro. É pra Paruano? Deixa lá, porque senão o Paruano vai pagar de novo. Deixa lá, fica lá, tá pronto, não precisa mais tirar. Vai sendo coisa de roça, caipira. Primeiro que já colocaram tarde, terminaram de colocar as bandeirolas na sexta-feira.
Na véspera do São João, meu Deus do céu. Agora pra tirar tá sendo uma Vai novela. ficar pro Dia dos Pais. Não é fácil não, viu? Mas foi pobre, viu, Barbosinha? A ironias à programação parte, de né? cidade Realmente foi essa pobre. empresa aí que ganhou essa licitação, né, para botar as bandeirolas, ganhou muito dinheiro e não teve condição de entregar a tempo. Entregou de última hora, não serviu para nada aquela bandeirola. Por isso que eles Sim. estão talvez deixando lá. Aí veio o... Olha, eu acho, Tonel, é o seguinte, o prefeito Augusto Castro, ele precisa urgente, se ele quiser se reeleger, ele precisa criar uma comissão para fiscalizar as coisas na cidade. Já que o próprio prefeito Mas tem tanta gente, Barbosinha. Tem tanta gente lá, secretário disso, secretário daquilo, diretor disso, diretor Mas tem daquilo. muita coisa errada que isso está embaraçando a vida do prefeito. Isso vai levar o prefeito a uma não reeleição se continuar assim. Né, A rejeição tá alta ainda, né, A rejeição ainda Barbosinha? está alta. Ele melhorou um pouco, mas está alta. E tende a aumentar com esses gargalos, né? Porque isso são gargalos. Essa situação mesmo aí, ó. A gente teve aí agora, recentemente, reasfaltado algumas avenidas no centro da cidade. Poucas estão sinalizadas. Faixa de pedestre mesmo, São Caetano não tem. A Secretaria de Trânsito comprou o equipamento, ela mesmo sinaliza, não depende de licitação para isso. Da última vez que eu conversei com o secretário, ele me disse que tem tinta no depósito, tem tudo. Então eu não entendo por que não sinaliza. Né? Que gosta de ser criticado. Hoje tudo né? bem, choveu ontem, choveu hoje, mas e amanhã? Vai fazer sol, e aí? Né? Fez sol aí outro dia também, antes da chuva. Então, a chuva Só é uma arruma, desculpa, Barbosinha, mas num tem lugar tempo, pô. onde o governador e a comitiva vai passar. Então, ali nego tem que ajeitar, ficar tudo bonitinho. O resto que se lasque. Mas tem um povo, né? O povo é mais importante, né? O povo é o eleitor. Mas quem você vota. tem primeiro que vencer a rejeição, viu, Barbosinha? Que tá alta e continua aumentando. Tinha que estar diminuindo. Com Itapeiro podia ter diminuído também, mas não diminuiu. Não diminuiu. Continua aumentando, continua crescente e não decrescente. E o prefeito Augusto, né, continua sendo pautado pelo Pancadinha, né? Ele está fazendo obras semelhantes a que o Pancadinha faz. Pancadinha faz, ele vai atrás. O Pancadinha faz aquelas escadarias na comunidade, depois pinta de várias cores, né? Recentemente o prefeito fez isso também, em um bairro da cidade. Ele promoveu um evento Inclusive, que foi muito bom. Lá, dançou, né? Dançou lá no bairro e tudo. Agora, assim, eu acho que ele não tem que ser pautado pelo Pancadinha, ele tem que fazer o projeto dele, né? Será que a comunidade ali quer a mesma coisa que Pancadinha fez no São Pedro, pintar as escadarias, aquela coisa toda? E depois outra coisa, ele não venha querer se meter a barrar no trabalho dele, as máquinas que estão fazendo o serviço lá no bairro dele, principalmente no bairro São Pedro, que é pior. Agora, eu acho o seguinte, viu, Toné? Agora aí tem um detalhe, eu acho que o Pancadinha, como deputado, e ele quer ser prefeito, ele não pode fazer essas obras também sem conversar com a prefeitura, né? Porque o que acontece? Eu passei numa rua ali, por exemplo, no São Pedro, esses dias, tava um molde de uma escada lá para ser colocada. Passou a máquina e vai botar o concreto ali. Agora, será que aquela escada é o ideal para aquela rua? Ele conversou isso com a infraestrutura da prefeitura, ele conversou com a Imasa, ali tem esgoto. Porque não adianta você fazer uma escadaria daquela, depois tem que sair quebrando tudo para botar esgoto. Aí vai dizer que foi perseguição, né? Que quebrou. Então tem que ver antes. Eu acho que ele tem que reunir com a Imasa, com a prefeitura, com a dona Sônia Fontes, né? Falar, eu quero fazer esse concreto lá naquela rua. Tem alguma obra lá que vocês vão fazer antes, né? Eu acho que tinha que ter essa conversa, porque senão a gente tem aí dois prefeitos na cidade, né? É uma gestão paralela. Teve feira de saúde, aí Augusto faz uma feira de saúde, aí Pancadinha faz um São João, aí o prefeito que não ia fazer São João faz o São João, aí Pancadinha pinta as escadarias, aí o prefeito vai e pinta as escadarias. Então o Pancadinha está pautando a prefeitura. Ainda bem, de boas coisas, né? Então. Quem ganha é a população, né? Então... Assim, Barbosinha, na minha rua mesmo tá cheio de buraco. Aí então, se juntar os moradores e pagar a pessoa passar a máquina e fazer uma coisa, não pode não? Pode. Sim, é isso que eu dizer, porque se o Estado não faz, alguém tem que fazer. Mas o morador, para fazer isso, Toné, tem que ser de uma forma organizada também. Por quê? Porque ele pode rever isso dentro do IPTU. Ora, se ele paga IPTU e ele não tem o beneficiamento, então se juntou a rua ali em forma de condomínio, vai gastar quanto? Nós vamos gastar aqui 100 mil reais, vai ser dividido para 200 moradores, né? Tá bom, quanto dá isso para cada um? Beleza, vamos fazer um documento aqui, agora vamos lá na prefeitura. Sim. Porque nós vamos exigir que esse valor seja abatido no nosso IPTU. Na IPTU.
É porque nós estamos fazendo um trabalho que era para a prefeitura Que é fazer. dever do Estado, É do um município. dever do município. Então, acho que se fizer de forma organizada, ganha todo mundo. Ganha a prefeitura, porque deixou de botar lá máquinas e homens. Ganha o morador, porque fez o serviço, ficou com sua rua limpa, né, sem lama, sem poeira. Né, e ganha porque teve ali também um desconto no IPTU. Quer dizer, ele não teve prejuízo, na pior das hipóteses, ele não pagou do bolso, né? Quer dizer, vai pagar do bolso porque o IPTU também é imposto, mas ele deixou de contribuir com esse IPTU para fazer ali na sua rua logo o serviço que o município não fez. Então acho que dessa forma organizada fica melhor. E o Pancadinha também eu aconselharia isso. Eu acho que ele tinha que se reunir com a dona Sônia Fontes, que é infraestrutura, com o da Imasa, né, o João Cavalcante. Raimundo Mendes. Né? Raimundo Mendes. Não, porque tem João também lá, Tem né? João Bittencourt, que João é o gerente Bittencourt, da área técnica. Então gerente você reúne técnico. lá com o Raimundo Mendes, com a dona Sônia, ó, gente, eu tenho esse projeto aqui para a rua lá do São Pedro, do Pedro Jerônimo. Eu posso executar ou vocês têm algum projeto para esse local aqui, né? Se a prefeitura falar, não, a gente vai fazer o esgoto, tenha calma, aí ele chega para o morador e fala, ó, eu ia fazer, mas vou dar um tempo porque a prefeitura disse que vai ter uma rede de esgoto aqui. E não adianta eu botar cimento para depois jogar fora, né? Eu acho que seria a melhor forma de fazer isso, né? Sei que tá ruim, mas vamos mudar disso. Vamos falar de futebol, Barbosa. Bateram em Pedro, Rapaz, meu ídolo. O tempo tá acabando. Olha, ontem foi demitido à noite o preparador físico do Flamengo, parceiro do Sampaoli, né? O tal de Pablo, né? Martins. Pablo Martins, ele é argentino. É da equipe de São Paulo. Trabalha na equipe de São Paulo há muitos anos. Já causou muita encrenca lá por onde passou, na Espanha, na França. Causou no Brasil com o torcedor. Ele agrediu Pedro. E agora agrediu o Pedro com deu um soco. 2 tapas e um soco. Primeiro ele deu um tapa, né? Pedro pensou que era uma brincadeira que pegou mal. Não, aí o que é que houve? Ah, por que você não foi aquecer como eu mandei, pô? E aí xingou o cara e deu outro tapa. Aí Pedro levantou, levou um soco. Então, um cara agressivo, violento, e que não deveria estar na equipe do Sampaoli, né? O Sampaoli, inclusive, está sujando a imagem dele. Eu acho que o Sampaoli tem esse cara até como segurança. Foi feio isso, viu, Barrosinha? Foi acho feio. Que esse cara é preparador físico, mas é uma espécie de segurança do Sampaoli, né? Mas, felizmente, o próprio Sampaoli, que não quer perder o emprego do Flamengo, porque é o time do sonho de qualquer treinador, né? Treinar um time tão bom como o Flamengo. E esse cara tem um filho também que faz parte da equipe, continuou, eu tirava tudo. Tem que tirar tudo. Até porque o Pedro corre risco agora, né, de ser... uma retaliação. Retaliado, né, no time. E ele disse que já vinha sofrendo problemas aí há mais de 2 semanas. O problema vai continuar, viu? Agora disseram o seguinte, Barbosinha. Agora ele pediu desculpa, né? O preparador físico pediu desculpa na rede social, já foi demitido. E o Sampaoli não concordou com ele. Falou que não concorda com esse tipo de agressão. Existem outros meios para tratar com o jogador. E agora o Flamengo vai analisar o outro lado da história, né? O porquê que Pedro está se negando a fazer o que a comissão técnica pede. Ele tá mas não é para fazer dessa forma como o cara fez, né? Bater nele. Aí já é outra história, né? Eu estou me referindo agora ao atleta, ao Pedro, que é funcionário do Flamengo, está chateado. Por quê? Porque o Sampaoli não tem o mesmo esquema de jogo que tinha o Rogério Ceni, que tinha... E depois o Bruno Henrique voltou, né? Que tinha o técnico que hoje está no São Paulo, né? De botar Dorival Júnior. O Dorival Júnior, que colocava o Pedro junto com o Gabigol. O Sampaoli não quer essa formação, ele quer 2 pontas velozes cruzando bola para o que hoje é o mais usado no mundo inteiro. Se você for olhar o Paris Saint-Germain, se você for olhar o Real Madrid, o Barcelona, todos jogam assim. Aí entra Bruno Henrique, que é bom demais. Não, o Bruno Henrique foi quem fez falta pro Gabigol, né? Quando o Bruno Henrique parou por contusão, o Gabigol ficou sem marcar gols. Porque as bolas mais perigosas eram cruzadas pelo Bruno Henrique. Aí falaram que esses 12 pontos que Pedro levou na cara é o que tá faltando ao Vasco. Não, o Vasco falta muito ponto, viu? O Vasco só tem 10 pontos, Tonel. Não, quem é vascaíno aí me desculpe, viu, mãe? O Vasco tá se complicando depois dessa derrota do Corinthians, já acendeu a luz vermelha. Vai pra segundona, né? Acendeu a luz vermelha. Que acabou o primeiro turno, né? Olha, segundo os matemáticos, o Vasco hoje tem 80% de chance de ser rebaixado. Por quê? Porque ele está terminando o primeiro turno de 19 jogos, faltam 2 rodadas, e o Vasco só tem 10 pontos. Ou seja, ele vai ter aí 20 jogos, né, 21 jogos,
para fazer pelo menos, Toné, 40 pontos. Senão ele não sai da zona do rebaixamento. Mas tá difícil. Que o corte esse ano vai ser baixíssimo, viu? Vai ser alto. Já tivemos aí um corte de 40 pontos no último campeonato. Esse ano vai ser 50. Por quê? Porque as equipes do 14º para cima, todas estão pontuando. Todas estão jogando bem. A que tá no top, nas 4 lá, que tá em cima. Do 16º. G4. O problema não é Z4, é G. O problema é do 16º para baixo. O Santos hoje, junto com o Bahia. Curitiba, Vasco. América Mineiro. E América Mineiro estão perigando. Mas o América Mineiro, Toné, com os jogos que a gente viu aí da Sul-Americana, ele mostrou que tem time para sair dessa situação. Né? Ontem agora perdeu o Bahia de goleada, corre risco, mas foi né? do Palmeiras. O Bahia e o Santos correm risco sério. Por quê? Porque o Curitiba contratou 6 reforços bons que vão estrear na próxima semana. Mas o Curitiba perdeu pro Botafogo, ontem. Né? Perdeu 2 agora. estrearam ontem, né? E outros vão estrear. Mas perder pro Botafogo hoje, Toné, isso é regra, né? Não é exceção. Ganhou o primeiro turno, né? Já. O Botafogo é campeão no primeiro turno, 42 pontos no primeiro turno. Nós temos quanto? 31, Se 32? o Botafogo repetir essa campanha no segundo turno, ele vai ser um campeão com mais de 85 pontos. Então, é um excelente time. Ontem o Vanderlei falou, no programa que eu estava assistindo ontem na Band, ele falou com o Neto sobre esse time do Botafogo. Ele falou, o meio de campo é excelente, os 3 da frente são excepcionais, inclusive o Tiquinho, né, que estava na Europa há muito tempo, voltou. E a zaga é muito boa, além do goleiro. Então você tem um time de bom para excelente. Aquele time não tem como dar errado, a não ser que seja por motivo de contusões ou outras coisas. Ou então o time desanimar no meio do caminho, que é impossível, né? Um time que está embalado desanimar. E lembrando que os times carioca estão numa boa. A não ser o Vasco, que tá fazendo a gente perder vergonha, né? Passar vergonha. Porque o Flamengo tá bem, o Fluminense tá bem e o Botafogo tá lá em cima. Infelizmente, o Vascaíno estão fazendo a gente passar vergonha. Time carioca, a riqueza do futebol brasileiro, né, Toné? A gente teve aí Flamengo campeão, depois Palmeiras campeão, já tivemos Corinthians mais atrás, agora vem um Botafogo, ano que vem pode ser um Grêmio, pode ser um Internacional, né? Quem sabe? O Corinthians também não tá numa fase boa não, né? Então, não tava, né? Mas o Corinthians já tá 7 jogos sem perder, né? Contando com a Sul-Americana, né? E Copa do Brasil. O Flamengo está nas semifinais da Copa do Brasil, pode ganhar essa vaga do São Paulo. Vamos jogar com um Grêmio, a gente vai jogar quarta, né, na volta? O Corinthians está se reforçando, o Vanderlei tem uma visão de águia, está botando os meninos no time que estão rendendo muito, inclusive tem um que já foi vendido, né? Mas tem outros. Nós vencemos o Grêmio lá, quer dizer, eu digo nós, e quem é Flamengo, né? Nós vencemos lá o Grêmio lá em Porto Alegre, 2-1, de virada. O Grêmio, Toné, é o seguinte, o Grêmio é aquele time... É Renato Gaúcho ainda, que é o técnico. É um time limitado, com exceção do craque, né, Soares. Esse é craque, esse joga em qualquer lugar do mundo. O técnico ainda é Renato? Mesmo com a idade que ele tenha. Aí o Renato Gaúcho, que é muito inteligente, Toné, e ele já vem no Grêmio aí, entrando e saindo há vários anos, né? Já tem até uma estátua na porta do estádio, que é fato raro, um jogador ganhar uma estátua, né? E ele é muito querido pelo Grêmio. E ele é muito inteligente. O que é que ele faz? Ele consegue espremer ali um limão e fazer uma limonada. Foi assim um ano retrasado, né, antes do Grêmio cair, e está sendo agora. Ele conseguiu formar ali um bom time, só que tem as limitações. A bola não chega para o Soares como ele dá para os colegas, né? Ele toca a bola maestramente e não recebe dessa forma. Ele toca redonda e recebe quadrada. Aí ele não pode fazer nada. E às vezes perde gol também. Isso é uma característica do Soares, do Cavani. Os uruguaios são muito bons, mas perdem muito gols. Inclusive contra o Flamengo, se ele tivesse feito os 2 gols que ele perdeu, o resultado seria outro, né? Mas é uma característica do Uruguai. Todo jogador uruguaio é assim. Você lembra do Louco Abreu, quando jogou no Botafogo, né? Perdia gols incríveis, mas também fazia gols incríveis, né? Então os uruguaios são muito bons em futebol, mas perdem muitos gols. Mas é isso aí. Tudo pode ter uma surpresa, viu? Que o Renato Gaúcho também jogou a toalha, né? Não sei se aquilo ali foi um blefe dele para desarmar o Flamengo no próximo jogo, né? Mas agora o Flamengo joga em casa, meu bem. E joga pelo empate. Joga no Maracanã e joga por um empate. Brincadeira, né? Só não pode perder. Mas claro que é favorito, né? Joga por um empate. Mas quando o jogador, Toné, vê o adversário jogar a toalha,
e já vem de um handicap que não foi bom contra eles, né? O Grêmio a gente vence fácil. E aí pode ser surpreendido. Lembrando aqui, viu, se Barroso? o Grêmio fizer 1-0, vai para os pênaltis. Lembrando aqui a Copa do Mundo Feminina. A gente vamos jogar com a Jamaica. Quarta-feira. Tem que ganhar e ganhar, senão já era, tá desclassificada. A Rede Globo tentou de tudo para incentivar o brasileiro. Tirou da Band, que era a Band que sempre deu apoio à seleção brasileira feminina. Mas a intenção da Globo, Vitor, né? Eu até entendo, ele quer transformar a seleção feminina como se fosse a masculina, né? Ganhar o gosto Não, popular. é bom pra gente, é bom. Mas aí as pessoas foram para assistir sábado, que todo mundo estava em casa, e foi uma decepção. A seleção não jogou nada, né? Então fica desacreditada, aí cai a audiência da televisão, é ruim. Isso e agora é ganhar ou ganhar. Pra você ter uma ideia, a Globo solicitou até dos bancos, Caixa Econômica, os bancos federais, né, para liberar o funcionário no expediente para assistir o jogo, imagina. E o governo federal também, não foi? Pois é, mas foi um pedido da Globo. Foi ponto facultativo. Foi um pedido da Globo isso. Mas tá aí, né? Ela queria incentivar esse futebol feminino, mas fica difícil. Outra coisa que eu acho errada é o seguinte, o futebol feminino deveria ser tudo conduzido por mulheres. Na arbitragem já tá assim. Mas a técnica é uma sueca, Pia. A técnica do Brasil é uma sueca, mas nas outras seleções ainda tem homens treinando, a comissão técnica é formada por homens. Eu acho isso errado. É como se você estivesse subestimando as mulheres ali. Não, tem que ser homem, porque... Não, acho que tem que ser tudo mulher. Até a narração também, com todo respeito ao Luiz Roberto, né? Que eu gosto muito da narração dele. Não, aí eu discordo. Eu acho que isso não tem nada a ver. Não, acho que seria melhor para dar uma identidade ao futebol feminino. Não, você vê, por exemplo, o vôlei mesmo, sempre teve... Os técnicos sempre foram... homens da seleção feminina de vôlei. Eu gostei da ideia de Barbosa. Não é? E jogavam muito bem, não era, Bárbara? Sempre foi homens. Concordou comigo. Zé Roberto Guimarães, não sei quem, né? Tem que abrir espaço mais pra mulherada. Hein? Tem que abrir espaço no mercado de trabalho pra mulherada. Hoje não vai dar tempo nem falar do Jornal à Tarde, o tempo estourou. A gente tem que se despedir? Eu vou me despedir, viu, Barbosinha? Vamos lá. Boa tarde, até a próxima quarta-feira. Respeite que é Flamengo. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde a todos. Até amanhã com fé em Deus. Um abraço a todos que estão assistindo aí ao vivo, né? E você que está assistindo gravado, um forte abraço. Fique com o próximo programa aí. E para quem está assistindo ao vivo, vem aí o Denilton Santos ao vivo também. Até amanhã, se Deus quiser.